Está na hora de cumprimentar o nosso contribuidor Marcelo Coutinho, que já está aqui na nossa bancada. Bem-vindo e bom dia, Coutinho. Bom dia, Precioso. Firme, precioso. Putz, a vida, eu tô subindo de nível. Lindinho, lindão, precioso. Precioso. Caramba, hein, Coutinho? E aguarda o de amanhã. Que isso, Coutinho? Até sexta-feira, então, eu tô voando. Só não pode ficar arrogante, hein? Jamais. Pé no chão. Pé no chão. Sem deslumbrar. Sem deslumbrar. Bom profissional, melhor de todos, mas sem deslumbrar. Isso vai dar casamento. Quem sabe. Às 9h01. Vai, Coutinho, dólar e o índice. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo, deixa cair. Ontem ele chegou a perder 1,369,65. Cai, lateraliza, cai, envelope de baixa, tudo sob controle. Índice objetivo 1,35850. Deve dar uma oscilada, a gente ainda tá colado nessa resistência, né? Resistência barra suporte, dependendo de onde o mercado tiver. O mercado, para mim, no caso do índice, o contrato ainda tá em leilão. Mas deve dar uma osciladinha, a gente vai pro intraday olhar esse cara, mas a priori ele é para baixo. Dólar do seu lado direito, ontem o dólar já abriu para mim, esse aqui é o candle de hoje, o dólar ainda dentro daquele canal, R$5,648, a parte de baixo R$5,533. O dólar lateralizado, formação do dólar mantém o que eu venho falando, para mim é altista, até R$5,697, depois posterior queda. Nós temos 9h02 e vocês acharam o que das pesquisas da vida, hein? Vamos ficar ligadíssimo na maneira como o mercado vai precificar essa pesquisa, se é que vai haver espaço para esse tipo de precificação num dia como o do CPI. Aliás, aproveitar o gancho, pedir para a gente organizar aqui o itinerário, o minuto a minuto da dinâmica desse dia 15, dessa terça-feira. Olha, é uma agenda bem mais pesada, a Camila já trouxe desde cedo os resultados na temporada de balanços dos Estados Unidos para o setor financeiro. Já divulgaram os seus números, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of New York Mellon e a BlackRock também. E a Cá trouxe todos os números. A gente vai voltar a visitar esses números na cobertura do mercado à vista americano. 8 da manhã, o relatório mensal da OPEP era esperado. A Cá pode trazer atualizações se tiver sido divulgado. E aí, se isso está mexendo ou não com o petróleo, já passo para cá na sequência. 9h30. Já cotação. O CPI de junho, a inflação ao consumidor americano no mês 6. Mas muito importante. Já já a gente parte para o pré-mercado americano e para a acomodação dos índices por lá. O índice Empire State de atividade, também referente a junho, vai ser divulgado na mesma faixa, 3 da tarde. Reunião de conciliação sobre o IOF. Alexandre de Moraes aqui, Hugo Mota ali, junto do Alcolumbre, Fernando Haddad, representantes do governo acolá e deem as mãos. Pronto. 3 da tarde, esperada a reunião de conciliação mediada pelo Supremo Tribunal Federal para a resolução do impasse relacionado ao IOF. Nos discursos do Fed, hoje tem Michelle Bowman, 10h15, Michael Barr, 15:02, Thomas Barkin, 2 da tarde. Vai, Leozinho, Michael Barr, Thomas Barkin, tem que ter na ida e na volta. Susan Collins, 15:04, falando, e Lori Logan, às 8h45 da noite. Às 5h30, os estoques de petróleo API. Essa é a agenda com a qual a gente trabalha para a dinâmica desse dia 15 de julho. Você já reparou que ela não tá vazia. E tem vira. Atenção, senhoras e senhores, o dólar abandonou o terreno de baixa, partiu para leve alta de 0,05 e o Ibovespa futuro continua numa toada de baixa, mas agora de um jeito mais encorpado. O Indifut recuando 0,30%. Coutinho, voltamos com você com os gráficos, pois não? Agora no intraday, pessoal, o índice aqui com o envelopão de baixa, então tudo sob controle, né? Caiu, lateralizou, caiu. Agora no gráfico de 60 cai, lateraliza, cai e deixa descer. O objetivo do índice, agora eu vou pegar o intraday, 1,35850. Dólar ruim, dólar lateralizado, dentro aí os alvos estão na tela para vocês, dólar completamente perdido em termos de direção. A formação gráfica é altista, mas esse longo canal você ainda tem muita oscilação até que ele rompa. Então, preferencialmente, me parece que o índice está mais confortável para o day trade. Nós temos 9h05, especialmente para a galera que chega e laica. Mais de 2.500 pessoas conosco para o Ribotril de
pro Denilson Silva, pro Investflix. Enquanto o governo aumenta impostos e sufoca quem produz, seguimos firmes, buscando lucros no mercado que resiste, apesar da má gestão. É a visão crítica de Investflix para o atual governo. Um abração pro Invest. O Praça tá na área. O Guizão que tá com a coroinha, viu, Leozinho? É o primeiro colocado no nosso ranking de interatividade, promovido automaticamente pelo YouTube. Ele tá comentando bastante aqui na cobertura. Valeu, Guizão. O Júnior Oliveira, o Praça, o No Pain No Gain, o Dr. Arthur Cheade. Galera, boa parte dela não animada com o resultado da pesquisa, dizendo inclusive que o levantamento foi feito nesse período muito quente, relacionado à questão da queda de braços entre Brasil e Estados Unidos com as tarifas promovidas pelo Trump, e que por essa razão o levantamento não poderia ser considerado para pensar questões maiores. O Matheus Martins está na área. E o Sérgio Luiz? Meu nível hoje, Léo. Manda um abraço aí. Tá mandado um abraço. Valeu, Serjão. Que Deus te abençoe. Um novo ano maravilhoso, com muita saúde, com muito sucesso, com muitas conquistas e com cantorias de Happy Birthday melhores do que essa. Quem mais tá aqui, ó? O Juliano, o Júnior Oliveira, o Léo Bandeira, também o Urso de Ouro. Se o Léo seria o Precioso, então sou... Ih, nem sei. O que é isso? O que é Smeagol, hein? Não, é o personagem lá do Senhor dos Anéis? Se o Léo seria o Precioso, então seria o Coutinho o Smeagol? Eu não sou o maior telespectador de Senhor dos Anéis, então eu não consigo interpretar. Já vai chegar a imagem aí, um dos nossos ouvintes fazendo montagens. Já vai chegar isso daqui com um oião. Quem mais tá aqui pra fechar? O Pobre Pescador, o Digão Investe e o Léo Mota. Quem mais, ó? O Thor. Não, a galera tá repercutindo o Precioso aqui, ó. E o Jorge Piva, além do Gustavo e do Thor. O martelão do mercado. Tá petróleo. Bom. 9:08. Vamos falar do petróleo. Às 8 da manhã era imaginada a divulgação do relatório da OPEP. Saiu o documento? Se sim, quais os highlights deles? Ou dele, documento? E qual o impacto para a gente pensar a precificação, a cotação do barril do petróleo? Tanto WTI quanto Brent. Camila Nascimento. O relatório da OPEP saiu agora na faixa das 9 horas e a OPEP manteve inalteradas previsões para crescimento de demanda global por petróleo em 2025 e 2026. De acordo com o grupo, o crescimento econômico global no segundo semestre de 2025 pode ser melhor do que o esperado atualmente, apesar dos desafios comerciais. A OPEP espera que o consumo de petróleo das refinarias em todo o mundo e particularmente nos Estados Unidos permaneça elevado para atender o aumento sazonal na demanda por combustível para transporte. A produção de petróleo bruto da OPEP+, atingiu uma média de 41.560.000 barris de petróleo por dia em junho, um aumento de 349 mil em relação a maio, após o aumento da produção da OPEP+. Vamos para a cotação do petróleo Brent primeiro? O Brent está subindo 0,07%, $69,26. Antes da divulgação do relatório estava com um levíssimo viés de baixa, já o WTI está no 0 a 0 agora, aos $66,95. E, Léo, aproveitar só para complementar o balanço dos bancos, Citi também divulgou o relatório, agora divulgou os resultados, era o último banco que estava faltando. O Citigroup reportou um lucro por ação de $1,96, acima do esperado, que era $1,61. A receita do banco ficou em 21 bilhões de dólares. Era esperado que ficasse em 20 bilhões 940 milhões de dólares, portanto também superou o consenso. Citigroup, que está subindo 1,42% no pré-mercado americano, Léo. Ok. Bom, daqui a pouquinho, Coutinho, a gente vai mergulhar na dinâmica do pré-mercado americano, vai passear por alguns papéis, mas nós precisamos inaugurar essa dinâmica com o NVIDIA. Já eu te puxo nessa direção. Sobre o petróleo Brent que você já colocou na tela, bom, depois daquela fortíssima correção, a gente teve uma leve lateralização, sobe e lateraliza de novo. Aquele cantinho ali já pode configurar o envelope? Já tem cunho altista pro petróleo, $68,78, $71,38, e aí você tem o objetivo lá em cima, que seria o retorno a 79. Figura gráfica fica favorável para compra /alta, compra de ativos relacionados.
tá? Então você tem aqui a queda, ele parou na terceira linha certinho e agora sobe, faz aqui o movimento de lateralização, monta uma figura de cunho altista. 9 horas 10 minutos. Indifute caindo 0,24, dólar subindo 0,12. É sobre o dólar que a gente volta a falar. R$ 5,620. E a nossa curva de juros já tem 5 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. Vamos tratar das questões domésticas. Lá pelas 9h20, nós mergulhamos com tudo no pré-mercado americano e na cobertura especial do CPI. Não perca. E hoje é dia, terça-feira na área. Alexandre Cabral, de olho no minuto a minuto, vai ser o nosso convidado para repercutir a pressão inflacionária ferida lá nos Estados Unidos. Coutinho, o dólar tá dando uma encorpada e a encorpada do dólar coincide com a encorpada da curva de juros, dos DIs aqui no Brasil, pois não? Olha só, Léo, quando você pega, se você quiser dar uma limpada no gráfico, a gente pode fazer assim, tá? A gente tem aquele canal maior, a gente tem o dólar ainda num canal. Então assim, o dólar tá tangenciando a parte superior, atento comprados em dólar, você tá embaixo de uma resistência, num movimento que, de novo, eu acho que ele é altista. Então o dólar deve dar uma oscilada agora, R$ 5,617, aí tem que ir pro gráfico de 15/5 minutos para ver o que acontece. Eventualmente, se subir, aí ok, a gente volta no nosso objetivo original de R$ 5,648. 9 horas 12 minutos, agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Vamos falar das novelas da vida aqui no Brasil, já que daqui a pouco o nosso foco vai recair sobre os Estados Unidos. Nesta novela aí, vamos ver qual que é o Ibope que a audiência tem dado para esta novela. Eu separei aqui um certo cronograma das notícias que colocam todo mundo na mesma página no que diz respeito à queda de braços Brasil-Estados Unidos, guerra tarifária. Essa aqui, ó, Lula assina decreto que regulamenta a lei da reciprocidade e não cita os Estados Unidos. Essa é a ideia. Então o Lula assinando um decreto que basicamente diz, pronto, a lei da reciprocidade econômica tá no jeito. Se a gente precisar acionar, acionaremos. Mas, por estratégia diplomática, não cita os Estados Unidos. Essa lei facilita a aplicação de tarifas sobre exportações realizadas por outros países para o Brasil e a suspensão de concessões comerciais. Então, do ponto de vista formal / legal, o Brasil passou a ter, a partir da assinatura de Lula deste decreto, um mecanismo concreto, prático, para reagir e para se defender de eventuais tarifas, seja dos Estados Unidos, seja de qualquer outro país, contra si, contra nós brasileiros. Beleza. Segunda manchete. Então, essa aqui é apenas formal, um protocolo. Tivesse Lula citado Bolsonaro, ou tivesse Lula citado Trump, ou tivesse Lula citado os Estados Unidos, aquela manchete anterior teria adquirido um outro peso e um outro direcional. Nesse contexto, não. Aí vem aqui a maneira prática com que o atual Palácio do Planalto está buscando construir um caminho, uma resposta. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro do MDIC, tem sido, se não o principal, um dos principais personagens dessa articulação. Alckmin diz que o governo vai se empenhar para reverter tarifaço dos Estados Unidos e nega pedido de alíquota menor. Ontem você lembra que circulou a informação de que o governo estaria pleiteando pedir uma redução de 50% para 30% nas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. O Alckmin negou esse pedido de alíquota menor e falou que o primeiro plano é reverter o tarifaço. Segundo o vice-presidente, até agora, os Estados Unidos sequer responderam sobre a proposta brasileira, guardada sob sigilo, então já há uma proposta tendo sido endereçada, para que os dois países cheguem a um acordo. Nessa terceira, eu acho importante destacar isso também, como é que o setor produtivo está se mobilizando. CNI, a Confederação Nacional da Indústria, pede que o governo negocie com os Estados Unidos um adiamento de ao menos 90 dias nas tarifas. Para não impactar a parada aqui da minha produção, Lula, Alckmin, quem tiver a caneta na mão, pelo amor de Deus, suspende aí por 90 dias, dá um jeito de armar com os Estados Unidos isso, porque senão vai começar a atrapalhar aqui, eu vou ter que parar a produção, hein? Então a CNI, ela foi nessa toada. A alíquota passa a valer em tese a partir de 1º de agosto, se nenhum acordo for alcançado até lá. Aí a gente tem a briga política em torno. Até aqui eu trouxe manchetes que são manchetes mais protocolares e mais
focadas na maneira pela qual o Brasil deve responder. Então, são manchetes mais na bola, se a gente tivesse no jogo de futebol, né? Mais na bola do que no corpo do adversário. Agora a gente já começa a ir para uma camada política, que é essencialmente o teor que prevaleceu na carta. Então veja, ó. Embaixada dos Estados Unidos no Brasil critica a STF, isso foi ontem, tá? E defende Bolsonaro. Postagem oficial afirma que ações contra Bolsonaro são vergonhosas e que STF e governo devem respeitar a liberdade e a tradição. Então a embaixada americana, que expressa basicamente o pensamento do Trump no atual momento, defendendo o Bolsonaro e criticando o Supremo Tribunal Federal, dobrando a aposta na narrativa de que as tarifas em 50% são por causa disso. Aí a gente dá sequência na arena política. Governo Lula aproveita o caso e a crise para se aproximar de quem? De quem andava distante, mas agora precisa do governo, do empresariado brasileiro. A ideia é mapear perdas e esperar exceções ao tarifaço do Trump. Primeira reunião com afetados pela decisão americana de taxar o Brasil em 50% vai ocorrer hoje. Então tem essa outra camada, a aproximação /tabela entre Lula e o empresariado, entre o governo federal, cuja agenda é mais progressista, como a gente sabe, com o empresariado. Seguimos de olho na camada política. Encarregado de negócios dos Estados Unidos irá à reunião entre empresários de São Paulo e Tarcísio. Quer dizer, no mesmo dia em que o governo federal promove uma aproximação junto ao empresariado, o mesmo faz o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação aos empresários do estado. E, claramente, há aí um conflito de agenda. Possivelmente, alguns empresários que foram convidados para o encontro com o governo federal também tenham sido convidados para o encontro com o Tarcísio. É possível que tenha havido essa coincidência, dada a relevância econômica e o protagonismo que São Paulo tem perante o Brasil. O encontro acontece no mesmo dia em que o governo Lula começa reuniões com empresários e setores atingidos pela taxação. É como se houvesse um cabo de guerra, em que o Tarcísio tenta buscar a solução para o seu lado e o Lula tenta puxar a solução para o lado dele. E no fim do dia, isso aqui já é uma antecipação do possível confronto entre os dois personagens com vistas às eleições de 2026. Nós não paramos o passeio das manchetes. O problema para o Tarcísio e para a direita como um todo, é que, diferente do que aconteceu nos últimos 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18 meses, há um racha na direita cujo contorno a gente não consegue antecipar, cuja consequência a gente não consegue antecipar, mas cuja preocupação a gente consegue constatar. Olha o tiro, porrada e bomba que surgiu. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por interlocução com a embaixada americana após tarifaços. Faltou inteligência e respeito. Deputado afirmou que não pretende abrir mão do mandato e que é possível que o cassem por excesso de faltas. Ele está licenciado e lá nos Estados Unidos. Então aqui, ó, palavras mais fortes. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio foi desrespeitoso ao acionar o 6º escalão americano, enquanto ele próprio teria acesso à Casa Branca. Após flertar com o apoio ao tarifaço de Trump, Tarcísio recuou e passou a estabelecer diálogo com o encarregado de negócios da embaixada americana, Gabriel Escobar, por uma saída para a questão econômica. E também procurou 2 ministros do STF para consultá-los sobre a possibilidade de a corte autorizar uma viagem de Bolsonaro para negociar com Trump. Aí o Eduardo fala aqui, ó, faltou inteligência ao Tarcísio nesta negociação e faltou respeito a mim. Bolsonaro tem um filho nos Estados Unidos, com acesso à Casa Branca, e ele tenta passar por cima disso, dialogando com pessoas do 6º escalão da diplomacia americana sem nos consultar. É uma clara falta de respeito. E o pior, sem consultar Jair Bolsonaro. Não sabemos a interpretação que os ministros do STF podem ter de um pedido para que ele venha aos Estados Unidos. Fecha aspas para Eduardo Bolsonaro. O que está em jogo aqui? Está em jogo uma ideia de subordinação ao Bolsonaro, que por não ter havido em sentido pleno, está sendo criticada pelo Eduardo em relação ao Tarcísio. Está em jogo aqui a maneira mais ou menos unida com que a direita vai para o pleito de 26. Está em jogo aqui o nível de competitividade do Tarcísio e o nível de colocação na fila para que ele seja o abençoado
pela vara de condão bolsonarista. Tem muita coisa em jogo. O Tarcísio já diminuiu a temperatura, disse basicamente que entende, sem usar essa palavra, que entende o posicionamento do Eduardo Bolsonaro. Então, a camada política chama muito a atenção nessa novela. Deixa eu ver aqui, ó. Por último, mas não menos importante, a coluna do Lauro Jardim, tarifaço de Trump, Tarcísio andou 2 casas para trás. Isso aqui um líder do Centrão relatou na medida em que errou no cálculo político o Tarcísio, e tanto sentiu que errou, tanto sentiu que pegou mal, que no sábado já mudou o tom, mudou a estratégia, mudou a embalagem, mudou o posicionamento a respeito da questão relacionada às tarifas. Essa aqui eu vou guardar, tá? É a questão do IOF, tem a ver com a audiência hoje de conciliação entre Executivo e Legislativo, falo mais tarde. Porque agora, como prometido, 9h20, partiu CPI. Agradecendo aqui, ó, o Elias Júnior, o Paul Saiton, também a Kinka, o Lindivan de Lira Quirino, o Juliano, eu não sei quem falou que tinha aniversário hoje, que tava fazendo aniversário, eu perdi, é muito comentário, manda de novo aí que nós mandamos um abraço e a Dilma manda o jingle. O Milionário em Dólar, a Cristine Largada, o AJ, também o Assis Andrade, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Olha o dólar e o índice na tela, moeda americana, R$5,604, índice 136.650, o dólar sobe 0,18, o Indifut está caindo 0,16. O CPI vem aí, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h22. Vamos lá? Todo mundo preparado? Então, primeiro highlight. Olha só, amigos. Vou colocar para vocês os consensos de hoje para o CPI. Na tela aqui. CPI nos Estados Unidos deve sair de 2,4% em maio e avançar para 2,6% em junho. Isso é na base anual. Na base mensal, sairia de 0,1 para 0,3. Portanto, estamos diante de uma aceleração iminente para a inflação ao consumidor americano. E o núcleo, Léo? O núcleo também é importante pra caramba. Lembra que do núcleo a gente tira preço de energia, a gente tira preço de alimentos, portanto a gente tira preços mais voláteis, a fim de encontrar o core inflation, ou seja, a inflação mais estrutural, pegajosa, teimosa. E para ela, o que se espera é uma aceleração de 0,1 para 0,3% na base mensal, a exemplo do que se imagina para o índice cheio. Enquanto que na base anualizada nós sairíamos de um núcleo de CPI de 2,8% em maio para um núcleo que ronda 3% em junho. Ou seja, pessoal, as 4 linhas aqui apontam para uma aceleração. Vejamos se é exatamente isso que a realidade vai entregar. Lembre-se que junho para o hemisfério norte está para dezembro, janeiro para nós aqui no hemisfério sul, tá? Sol pra caramba, verão, apetite pelo consumo de produtos e serviços. Então, tudo isso, como sazonalidade, também ajuda a explicar a razão pela qual o mercado está estimando uma aceleração dos preços do mês 5 para o mês 6. Tudo certo até aqui? Sem dúvidas. Partiu, então, tabela da volatilidade. Vamos saber como é que os indicadores americanos estão se comportando antes da divulgação da inflação ao consumidor. Na tela para vocês, DXY, VIX e yields de 2, de 10 e de 30 anos. Começa a ficar tenso o yield de 2 anos. Ele pede 3 pontos base a mais nos prêmios a 3,93%. O DXY está praticamente no 0 a 0, a 98,09. O VIX caindo 1,28% a 19,99. Yields de 10 e 30 anos estão cochilando ainda, né? Um pontinho base a menos nos pedidos de prêmio, praticamente estabilidade. É assim que essa tabela tá. Vamos saber como é que os índices acionários estão na terra do Tio Sam. É pré-mercado americano, faltam 5 minutos pro CPI. É você, Camila Nascimento. O S&P sobe 0,25% aos 6.284 pontos no mercado futuro. Dow Jones cai 0,19% aos 44.380 pontos. Nasdaq 100
sobe 0,47% aos 22.963 pontos, enquanto o Russell 2000 cai 0,17% aos 2.246 pontos, Léo. Coutinho, nos gráficos dos índices acionários americanos, tendência de alta mais do que mantida? Mais do que mantida. Mais do que mantida, sim, Léo. Tô ficando um pouco preocupado, olha só. Por quê? Assim, altista, concordo contigo, mas essa lateralização em excesso, vou dar um zoomzão aqui, olha só. O mercado americano parou, né? Você tem aqui conta rápida, 3, 6, 9, 10, 12. Isso vai dar 2 semanas. A gente tá meio assim, né? Parado, o mercado americano aí nessa expectativa não destrava, tem muita coisa acontecendo pro mercado americano, seja doméstico, seja internacional, com relação aos próprios Estados Unidos. Então, assim, mercado, ok, envelopezinho de alta tá lá. Mas realmente esse envelopezinho de alta entrando dentro dos canais, isso começa a me preocupar um pouquinho. Apple sobe 0,15, Amazon 0,0, Google avança 0,24, Meta 0,23, o JP Morgan realiza 1% de queda agora. Oracle sobe 1, Coca-Cola no 0,0, Microsoft caindo 0,20, Tesla subindo 0,25 e Nvidia, hein? Que beleza. Nvidia subindo 4,5%, dá tempo, vamos lá no gráfico NVDA, Coutinho. Bora lá, pessoal. Bom, a Nvidia tá lindão, né? Recordar é viver. Nvidia eu tracei para vocês aqui, lembra? Aquele fractal para a gente enxergar o meio do movimento. Inclusive, o gráfico fica melhor visto no semanal. Então tá aqui, Nvidia sobe, cota 164 dólares, isso já ainda é valor de fechamento. Com essa alta que o Léo projeta de 4, frações a 5%, isso leva a Nvidia a 172 dólares. 172 dólares, a gente tá aqui, ó. A gente vai sair dessa resistência e vai para essa resistência. Nvidia altista, o último degrau de resistência, 178 dólares. E daí você tem alta a 193 dólares. 9 horas 27 minutos, atenção, galera. 3 minutinhos para o CPI, da porta para dentro, dólar e índice, Coutinho. É um dólar amarrado, é um índice amarrado. O dólar violinou. Dólar tava subindo 0,20. Agora cai 0,20. R$ 5,601. E o Ibovespa futuro caindo 0,20. Olha, dólar tá tique nervoso hoje, hein? Isso me dá um tic. Vai lá, Coutinho. Dólar lateralizado, foi o que eu falei, né? Você pode pegar e assumir, se você quiser, esse canal mais curto pro dólar, né? Dá uma limpada para ficar mais fácil a visualização, tá aqui. Então o dólar tá aí restrito, você tem a parte inferior R$ 5,567 a R$ 5,619. O dólar não consegue romper o 619, se romper, busca 648, mais do que eu falei, formação gráfica do dólar, essa lateralização muito ruim pro day trader. No caso do índice, o índice bonitão, ok, ainda mantém o pivô o envelope de baixa, a gente está no primeiro candle de 60 minutos, o índice chegou ali a 136.225 pontos, permanece baixista a 135.850 pontos. Atenção, 9h28, achei ali o Sérgio Luiz. Léo, é meu nível, grande Sérgio. Foram uns 2 ou 3 ouvintes que falaram de aniversário hoje. Todo mundo faz aniversário às 9h28. Atenção, galera. 30 segundos, pouco mais do que isso. Vem aí, o CPI nos Estados Unidos, fotografia relacionada ao mês de junho. Em maio, tivemos uma foto, espera-se aceleração em relação a esta foto em todas as linhas, tá? O CPI cheio, na base anual e mensal, e o núcleo na base anual e na base mensal. Nossa curva de juros aqui, pedindo de 5 a 6 pontos base a mais nos prêmios. Olha, tem muito em jogo para esse CPI. Daqui a pouquinho tem a ferramenta FedWatch para a gente monitorar como o mercado está precificando os próximos passos lá do Fed. A partir de agora, a tabela da volatilidade fica na sua tela, com DXY, VIX, yields de 2, yields de 10 e yields de 30. Gira o relógio, sai o dado do CPI. Vamos ver qual que é a primeira reação por hora. Tem um encorpamento no viés de baixa dos yields de 30. O VIX está caindo quase 3%, DXY caindo 0,12%. E olha, me parece que nós tivemos uma fotografia até mais baixa do que a imaginada, hein? Acabam de chegar as informações. Camila Nascimento passeia por alguns desses highlights. Cá com você, o que é que a gente destaca da inflação ao consumidor americano?
O CPI no mês de junho ficou em 0,3%, em linha com o esperado. O dado anterior havia sido de 0,1%. Na base anual, o CPI avançou 2,7%, levemente acima do consenso de 2,6%. Léo. Bom, então, pouco a pouco a gente vai destrinchando todas as linhas aqui imaginadas e esperadas. Foi no núcleo mesmo, a informação que eu trouxe, que está um pouquinho mais fraco do que imaginado, foi no núcleo. No núcleo, 0,20%. Se esperava 0,30%. Então, na base mensal, o CPI de junho no núcleo aponta para uma aceleração mais leve do que a imaginada. Saímos de 0,1%, fomos para 0,2%. Esperava-se 0,3%. Na base anual, mesmo texto. Saímos de 2,8%, fomos a 2,9%, se esperava 3%. Isto é núcleo, tá? Núcleo da inflação. Portanto, aqui um CPI mais fraco. Quando a gente vai para o número cheio, aí vem o neutro e o morde. Se o núcleo foi o assopra, o neutro é o IPC, ou CPI de junho, em 0,3, quando se esperava exatamente 0,3. Saímos de 0,1 para 0,3, o consenso era exatamente esse. Aqui eu tô falando do cheio, esquece o núcleo. E aí vem o morde. Na base anual, tivemos uma fotografia superior àquela que se imaginava. O CPI saiu de 2,4 e não foi a 2,6, mas a 2,7. Portanto, o assopra, núcleo do CPI em junho na base mensal. Outro assopra, núcleo do CPI em junho na base anual. O neutro, CPI cheio mensal, em linha com o imaginado. O morde para o Fed, CPI cheio na base anual, vem mais forte, ainda que levemente, do que o consenso. Na tela para vocês, o DXY e os yields, além do VIX, você vê que há pouca reação nesses personagens. O DXY, que estava no 0 a 0, agora cai 0,12. Ainda cedo, a gente vai agora estudar o release do CPI, a K já está correndo atrás. Mas tem uma notícia importante para mim no VIX. O VIX estava caindo 2,5, 2,6, já acelera a queda para 3,54. Agora volta para 2,79, mas é um VIX baixista depois do dado. Yields de 2, 10 e 30 anos, fechando 1 ponto base e meio a 2 pontos base na média. Os yields de 2 anos, você lembra, estavam pedindo 3 pontos base a mais nos prêmios. Passam a enxugar em 1 ponto base os pedidos de prêmio. Cá, vamos para os índices acionários americanos. Pois não. Nesse momento, após a divulgação do CPI, a gente tem nos índices americanos o S&P ampliando alta, sobe 0,42%, 6.294 pontos. Dow Jones no mercado futuro agora cai 0,04%, arrefeceu a queda aos 44.443 pontos. E Nasdaq ampliou os ganhos, avança 0,67% aos 23.008 pontos. O Russell 2000 positivou, sobe 0,23% aos 2.254 pontos. Léo. O que você sente em termos de saldo, Cá? Um pouquinho mais de apetite pelo risco nos índices acionários americanos? Uma leitura Isso. que casa com esse VIX mais baixo, correto? Correto, as bolsas ampliaram alta, o Russell 2000 estava negativo, positivou, S&P e Nasdaq ampliaram os ganhos e Dow Jones, que estava caindo 0,10 mais ou menos, agora está bem perto de ficar no 0 a 0, Léo. Apple subindo 0,34%, Amazon 0,35%, Google 0,35%, Meta 0,38%, JP Morgan cai 0,90%, Oracle sobe 1,5%, Coca-Cola cai 0,20%, Microsoft 0,15%, Nvidia dispara 4,6% e Tesla sobe 0,59%. Coutinho, é você nos gráficos. Aqui é só para mostrar, pessoal, logicamente não tem nenhum fruto de análise, né? O gráfico de 1 minuto, né? Só a reprecificação do mercado em função do CPI, que a Camila comentou, né? Realmente o mercado todo pegou e subiu. Se você pegar e fizer uma análise mais descritiva do mercado americano, é aquilo que eu falei, né? Permanece altista, estão aí os canais em laranja. Só me preocupa essa questão da lateralização excessiva. Você vê, por exemplo, no caso de S&P, o candle de hoje já indo para as máximas, já me confirma esse envelope. A mesma coisa quando eu venho para cá e olho para Nasdaq. Dow Jones eu ainda tenho um canal descendente e Russell 2000 eu ainda estou dentro do canal. 9,35. Obrigado, Coutinho. Amigos, no saldo, o mercado está erguendo qual onda? A onda de que o saldo deste CPI foi mais favorável do que desfavorável. A ideia do núcleo mais fraco e do CPI mensal em linha
se sobrepõe à do CPI cheio anual mais forte. Portanto, um olhar otimista lançado pelo mercado, que vai derrubando o dólar, como a gente narrou aqui no DXY caindo 0,15, estava no 0 a 0, passou a cair 0,15. O dólar aqui, o Adonai, que é um sujeito bastante atento, não dorme nunca o Adonai, ele deve ter ouvido a transmissão, né? Tava caindo 0,20, 0,30. No que o DXY saiu do 0 a 0 e passou a cair 0,15, o 0,15 de lá incorporou no 0,30 que já caía aqui, foi a 0,45, agora 0,50, mínima atrás de mínima pro dólar. Grande Adonai, ajusta o despertador aí, meu garoto. Tá com tudo o Adonai. R$5, 5,86. Eu gosto daquela música, viu, Leozinho? Mistérios da meia-noite que voam... Adonai. É uma adaptação poética. Aqui às 9h36. Para o Ibovespa Futuro, que cai 0,11 a 136.590. Coutinho mexeu também com o Indifut. O Indifut estava com uma queda maior. Agora vai fechando praticamente o gap. E o dólar lançando o direcional para baixo com um pouco mais de peso nesse 0,50, 0,52% de marcha ré. Curva de juros no Brasil deu uma acalmada. Nós tínhamos de 5 a 7 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão e agora temos de 2 a 3 pontos base a mais nos prêmios, reduzido o estresse pela metade da curva de juros. É você, Coutinho, pois não? Bora lá, pessoal. Isso aqui eu vou acabar de arrumar, tá? É 136965, o índice lateralizado. Formação gráfica agora no gráfico de 15 minutos, também baixista, lamentavelmente o canal é longo, então o índice ainda tem muita coisa para oscilar. O dólar caiu, então R$5, agora o dólar eu também tô pegando o canal mais curto, então tô sendo um pouquinho mais incisivo no movimento. R$5,587 é o que cota agora, piso R$5,567, dólar também lateralizado, dólar cai sem formação gráfica nenhuma, estou simplesmente assumindo uma harmônica de baixa, cota de 5,584 a 5,567. Ó, nós temos 9 horas com 37 minutos. O Rogério Souza. Outra vez, Léo. É Avohai, não é Adonai. Não, eu sei. É uma liberdade poética. No 9h37, Alexandre Cabral. Saiu o CPI, Cabral. Bom dia. Tá triste o Cabral. O cara agora é cantor, maluco. O cara é cover do Vando com esse cabelinho. O cara é jornalista. O cara é narrador de luta de jiu-jitsu. E agora o maluco é cantor. Obrigado. Qual deles você contrataria? Não vai falar nenhum, hein? E jornalista, sem dúvida. Jornalista econômico disparado. Tá bom. Disparado, já te falei, isso é bom pra caramba como jornalista econômico. Isso é bom pra caramba, obrigado. Maluco. Muito obrigado. Cabral, e o CPI? Vai lá. CPI veio bom. Eu gostei, apesar de ter subido, mas como é que veio bom? Abrigo caindo, uma boa queda em abrigo e o culpado foi a gasolina. Aí eu fui ver o WTI subiu mais de 10% em junho, né? Então é o pura gasolina que carregou essa inflação para cima, alimentos leve alta. Mas, no geral, apesar dela anualizado ter subido, a notícia foi boa, porque foi um pontual que puxou para cima, que quem confia que a guerra vai acabar, o petróleo vai estabilizar, isso se perde nos próximos meses. Notícia boa para a inflação, apesar da alta. Então, eu acho que já é um gancho ótimo, cara, para você trazer os highlights do release do CPI. O Cabral que monitora na unha os dados de moradia, dando peso a moradia mais calma que trouxe o CPI para baixo. Assim, professor, antes até da cá aprofundar o release, a gente vai dissecar o documento juntos aqui. Se você pega o saldo, você teve a inflação cheia, CPI cheio, surpreendendo um pouco para cima na base anual, em linha na base mensal, e o núcleo do CPI mais fraco, tanto na base mensal quanto na anual. Se todos tiverem o mesmo peso, no saldo é uma pegada de pressão inflacionária mais fraca, que deve abrir mais espaço para corte de juros nos Estados Unidos. Isso ainda é cedo? Também queria te ouvir sobre isso, como é que pode impactar os próximos passos do Fed. Então vamos lá, o anualizado saiu do cheio de 2,4 para 2,7. Então nós tivemos uma alta grande no anualizado, porque você tirou um mês lá atrás, há 12 meses atrás, que deve ter sido fraco. Provavelmente esse fraco foi menor do que 0,3, ele jogou para cima. Aí a primeira ilusão que você tem, cara, piorou, maluco, o negócio tá indo em direção a 3. Tava 2,3 em abril, 2,4 em maio, 2,7 em junho. Pô, está piorando muito, está indo em direção a R$3. Que comemoração é essa?
Aí você vai para dentro da inflação. É aquele papo que é o charme da economia. Não é só olhar o número puro, é tentar entender como aquele número é formado. Aí você vai ver uma dependência muito grande de gasolina. Então a gasolina puxou pesado essa inflação para cima. Como já teve os ovos há 2, 3 inflações para trás, essa vez foi a gasolina. Aí eu fui lá no WTI para ver como é que tinha sido a história, que eu não tenho de memória. O WTI saiu de 60 para 66 dólares no mês de junho. Se você pegar ali o meio de junho, então, não sei se é gráfico fácil, tem um pico gigantesco, ele bate 70 dólares, recua, mas ainda é positivo. Então, com isso, você tem essa inflação de combustível muito forte. Então, essa inflação de combustível é apenas um item. Então, não é aquele papo que a gente tem medo que está generalizada a inflação. Ela está focada em um setor que tem muito a ver com guerra, com a ameaça de Trump, Putin, China e etc. Se isso normalizar, essa inflação que deu um pico de 2,7, ela volta a cair. Então, por isso que eu gostei dela. E abrigo veio 0,2. Então, aquele 0,3, 0,4 que durou muito tempo, agora está trabalhando em 0,2, 0,3. Ainda não está no ideal, mas ele está aos poucos perdendo pressão. Então, no geral, a inflação foi boa. Quer dizer que o Fed vai cair semana que vem? Não, que ele ainda quer provavelmente entender tarifa, quanto bate na economia, etc. Às 9h41, direto para Camila Nascimento, vocês pegaram a manchete então. Preços de energia com a sazonalidade e eventuais desequilíbrios de curto prazo, contaminando um pouquinho das linhas que vieram mais salgadas. Preço da moradia, que tem um peso relevante no CPI, baixando, dada a sazonalidade do primeiro item e o alívio estrutural do segundo item, no saldo Cabral entende. O CPI de junho foi positivo no geral, para pensar a pressão dos preços lá nos Estados Unidos. A Cá mergulhou no release e vai trazer alguns highlights à vontade, Cá. Vou começar então com os alimentos, que subiram 0,3% no mês, tanto o consumo dentro de casa quanto fora. Destaque para o café, que avançou 2,2%, para as frutas cítricas, que subiram 2,3%, e refeições em restaurantes, que avançou 0,4%. Em relação à energia, o aumento foi de 0,9% em junho, puxado principalmente pela gasolina, alta de 1%, e pela eletricidade, alta de 1% também. No entanto, quando a gente olha no acumulado de 12 meses, o setor de energia teve queda de 0,8%, com um forte recuo nos preços da gasolina, uma queda de 8,3%, só ressaltando mais uma vez, isso nos últimos 12 meses. Já o índice de preços excluindo alimentos e energia aumentou 0,2% em junho e acumula uma alta de 2,9% nos últimos 12 meses. Houve alta nos preços relacionados a cuidados médicos, que subiu 0,5%, imóveis e artigos domésticos, que cresceu 1%, recreação, vestuário e cuidados pessoais também foram outros setores que registraram altas. Por outro lado, a gente observou uma queda nos preços de carros usados, recuo de 0,7%, veículos novos perderam 0,3% e passagens aéreas recuaram 0,1%. Léo. 9h43, temos 17 minutos para as 10 da manhã. Bom, Cabral, pensando em mais detalhes trazidos pela Camila Nascimento, você mantém a sua manchete? Sua manchete basicamente foi: CPI de junho nos Estados Unidos é saudável. O olho seria: alta no preço das energias é sazonal, arrefecimento da moradia mais estrutural. Sim, ainda põe acrescenta um detalhe aí nessa nesses dados. O Trump, né? Como assim o Trump? O Trump, ele tá taxando o Brasil 50%. Se ele honrar dia 1º de agosto, o principal país vendedor de café para os Estados Unidos é o Brasil. O que a Camila falou? Acho que alta de 2,9 no café, se eu não me engano. 2,2. Então essa pressão de inflação de café ainda pode continuar por lá. Então, só um detalhe curioso aí que pode acontecer nos Estados Unidos. Vai continuar a mesma coisa. Gostei da inflação, focado forte em gasolina. Os demais, ok, a parte de desinflação, abrigo caindo, mas não quer dizer que o Fed vai cair inflação semana que vem, porque a briga do Trump ainda está complicada, né? Questões de Trump. 9h45, é sobre isso que a gente vai falar na sequência, professor. Aguenta aí um pouquinho.
Deixa eu convocar aquele recado tradicional das 15 para as 10 da manhã na nossa atual campanha da nova era da performance. Você que se liga aqui na nossa cobertura, evento ao vivo, 100% gratuito, no dia 16 de julho. Opa, dizem que é amanhã. A equipe da Canário vai mostrar o que é possível fazer a fim de alcançar resultados no mercado de ações sem a preocupação excessiva com o gráfico ou com as emoções atrapalhando o seu dia a dia. Isso é de forma automática através de estratégias que foram aferidas e consolidadas ao longo dos últimos meses, inclusive com alcance de performance para lá dos 3 dígitos. Você vai entender como se chega a esse resultado e, mais do que qualquer outra coisa, se ele se adequa ao seu perfil, se ele conversa com o seu jeito de investir e com o seu gerenciamento de risco. Não deixe de acompanhar, de entender e de se colocar nessa conversa para você criticamente entender se conversa com o seu perfil e se sim, em qual proporção valeria a pena entrar. O QR Code está na tela, o encontro é amanhã às 8 da noite, tem a performance que você busca no mercado de ações, recado do time da Canário em parceria com o TC, lembrando que é amanhã às 8 horas. Temos 9 horas com 46 minutos, Cabral, vamos lá, hein? A carta que o Trump endereçou para o Brasil não fala de nada econômico, fala de tudo político. As premissas para sustentar 50% de tarifação contra os produtos brasileiros que baterem na porta da terra do Tio Sam são todas premissas políticas, pelo menos na forma como a carta está embalada. Uma atuação desproporcional e desequilibrada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e um aumento de cerco desproporcional e inadequado do STF para cima das Big Techs americanas. Aqui dá até para a gente falar da dimensão econômica naturalmente, mas o teor que prevaleceu na interpretação do mercado foi o teor político. Depois que a poeira começou a baixar, qual que é o saldo para você dessa carta e como negociar, sendo que a premissa exigida pelo documento do Trump não é alcançada, nem interessa ao Planalto alcançar, quando a gente pensa aqui na mesa de negociação? Então, se o Trump bater pé com a parte política, estamos taxados em 50% dia 1º de agosto. É isso aí. Ok? Então, bater o pé é político mesmo. 1º de agosto está completamente taxado. Bem-vindo a preços mais caros nos Estados Unidos de produtos brasileiros e provavelmente vários setores da economia que trabalham com exportação vai ter demissão, diminuição, porque não é fácil virar um navio assim. O navio vai todo dia para os Estados Unidos, não, agora ele vai para a Holanda. Não é fácil convencer um outro país a comprar um produto nosso que ele historicamente não comprava ou comprava pouco e já tinha parceria com um terceiro. Então, isso bate, na economia bate. O quanto pesado eu não sei mensurar, o que eu tenho lido aí é 0,3, 0,4 do PIB do ano, né? Então, em vez de o PIB subir 2, subiria, por exemplo, 1,6, 1,7, que diminuiria esse valor no valor anualizado. Mas eu acho que se negocia. Eu acho que esse Tarcísio hoje entrou na história, Tarcísio está trabalhando com o pessoal da Fiesp, está conversando diretamente com com o representante dos Estados Unidos para o Brasil para comércio. Eu acho que isso volta atrás, acaba sendo um valor menor e ele continua batendo em Bolsonaro, mas esquece a tarifa. Falar para o bem da economia, para o bem da parceria, vocês vieram conversar comigo e etc. E se a conversa do Alckmin também der certo, eu acho que reduz e ele continua batendo, mas não fala mais em tarifa. Vai só na parte política da história. Que é o famoso... Estados Unidos, de algum modo, também vai sentir, principalmente alimentos, né? Café, suco de laranja, um pouco de carne e um pouco de aço. Então, eu acho que no final todos entram no acordo e fica só o debate político, mas sem taxa, tá? Ô Lula, eu vou taxar, que vou ter no soltar o Bolsonaro, eu vou taxar. 9h49, pro Luciano Franca, pro Arthur Henrique, pro Scholes, pro Ricardo Augusto, pro Adonai e pro Wagner Luna. Tamo aqui no Manhã TC News, levando a você um minuto a minuto da cobertura, convocar o seu like. Olha, faz uma diferença enorme pro nosso trabalho. Nós já temos praticamente 1.300 likes. Conseguimos fazer mais bonito do que isso, eu tenho certeza. Temos 1.250. Dá pra gente correr atrás dos 1.300, 400 e 500. Mais de 2.900 pessoas conversando conosco nessa altura. Cabral, você foi cirúrgico. Se o Trump insistir com as premissas políticas, essa tarifa não sai de 50%. Ou seja,
Para que a tarifa caia de 50% para um patamar muito menor, 10% virou um sonho, já foi o cenário base, hoje é um sonho, ele vai ter que abandonar os pressupostos políticos e partir para algum pressuposto econômico, para alguma racionalidade econômica, que na carta ele não demonstra. Ontem, a embaixada americana, a fim de sustentar a narrativa, voltou a falar em perseguição contra o Bolsonaro e uma atuação vexaminosa por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu insisto, dá pra gente estimar que a racionalidade econômica, tão ausente do debate por parte dos americanos até aqui, vai ter espaço? É na hora de comprar o café mais caro lá, que a pressão vai bater e o Trump pode recuar? Eu acho que sim, eu acho que ele vai recuar e pode botar um 20, 30 para setores específicos, tipo tudo do aço, tudo do café, do boi, sei lá de quê. Mas eu acho que no final ele recua sim, fica mais palavras ao vento, como tem sido aí várias vezes, né? Não esqueça, era março, 1º de abril, 2 de abril, 9 de abril, 9 de julho, 1º de agosto, e China tem uma data especial em setembro. Já são 6 recuos, né? 7 datas, 6 recuos, porque uma era a data base. Então eu acho que ele recua sim, não joga 50, diminui esse valor e continua batendo em toda a história do Trump, STF. Eu acho que isso ele não vai parar. E eu acho que isso vai ser pior para Bolsonaro, tá? Eu acho que vai se pesar mais a caneta na hora de jogar com raiva do Trump. Tá? 9h51, 2 informações ou atualizações para a galera. Na verdade são 3. A primeira, na tabela da volatilidade, o VIX deu uma encorpada na pegada de baixa, tá? 3,31% de recuo, 16,64%. A segunda, olha os yields de 2 voltando para o terreno positivo. Um pouquinho amarrada a dinâmica para os yields de 2. Eles chegavam a cair 1 ponto base e meio, agora de volta ao 0 a 0. É verdade que antes do CPI chegavam a pedir 3 pontos base a mais nos prêmios. Os yields de 10 e 30 encorparam viés de baixa, recuam agora 3 pontos base em média nos pedidos de prêmio. A Camila Nascimento vai trazer os índices acionários americanos e vai aproveitar para apagar o índice Empire State, que ficou apequenado diante do CPI, mas a gente precisa mencionar aqui na cobertura. Você, Cá? Vamos lá, então, primeiro passando pelo índice de manufatura do estado de Nova York, que ficou em 5,50 pontos. A previsão era que ficasse em território negativo em 8,30. O dado anterior tinha sido de menos 16 pontos. Agora a gente passa, então, pelos índices acionários no mercado futuro nos Estados Unidos. A gente tem o S&P com um avanço de 0,42%, 6.294 pontos. Nasdaq 100 sobe 0,70% aos 23.013 pontos. E Dow Jones cai 0,08% aos 44.422 pontos, enquanto o Russell 2000 sobe 0,16% aos 2.253 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Na tela para vocês agora a FedWatch. Olha só, pessoal. A CME Group cuida dessa ferramenta que, através de derivativos, mostra a maneira como o mercado antecipa os próximos passos do Fed. Dá uma olhada aqui, Cabral. 97% dos derivativos seguem apostando em manutenção para os juros em julho. Realmente, só um milagre para o Fed cortar juros em julho. Setembro, 61,8% dos derivativos apostando num primeiro corte já em setembro. Outubro, o que a gente tem, hein? 47 vem em um corte, 37 já vem 2 cortes. E para dezembro, seguimos com o cenário base dos 2 cortes. 44% estimam que até o final deste ano nós teremos tido 2 cortes de 25 pontos base no intervalo Fed Funds. 25,7% falam em um corte só até o final do ano e 24,9% estão tirando as manguinhas de fora para enxergar 3 cortes até o mês de dezembro. 9h54. Você tá com essas projeções aqui, Cabral? Te parecem razoáveis? Parece, é o famoso 1º de setembro. Vamos esperar a inflação de junho e julho, que o Paulo falou várias vezes já quando falou com o deputado, com o senador, com minha avó, quando foi na academia aí, né, o Coutinho, quando ele foi na academia aí com o Pinheiro e etc., que falta de final de semana foi só de academia. Então eu acho que é razoável ele cair em setembro se os números de junho e julho vierem bons, tá? Mas tudo ainda vai depender daquele papo. Tá arriscado Trump sair do governo e a tarifa não ter definida, que toda hora ele adia. Um dia ele tem que bater o martelo, né? Temos 9h55. Cabral, o Jorge Skeff, que é um querido amigo nosso aqui na cobertura,
Ele deixou uma pergunta mais cedo, eu achei muito boa, queria endereçar para você. Ele diz: Leozinho, bom dia, meu amigo, tudo bem? Por favor, pergunta pro Cabral. Olha o exemplo de educação, Jorge Skeff. Salve de palmas, garotinho. Salve de palmas para o Jorge Skeff. Olha aqui a nobreza do Jorge Skeff. Olha a educação do Jorge Skeff. Leozinho, bom dia, meu amigo, tudo bem? Por favor, pergunta pro Cabral por que ele acha que mesmo com as tarifas do Trump, a inflação tem vindo mais baixa nos Estados Unidos. A economia tá tão travada assim? Para além da educação, uma boa pergunta. Vai lá, Cabral. O que um dos diretores do Fed, eu não lembro quem foi, é muita gente falando, né? São 19 diretores do Fed. São 19, tem ideia, 19 ativos e tem 5 na fila. Então, na prática, são 24 diretores do Fed que pode a qualquer momento dar alguma declaração aí. Falou que os empresários estão represando. Os empresários estão ainda represando, tentando entender o que está acontecendo. Então, já chegou mais caro no CNPJ, mas eles não estão repassando esse mais caro para frente. Então, eles estão segurando para tentar entender o movimento da economia, se é uma coisa passageira, se dá para repassar de uma forma mais devagar, se eles diminuem a margem. Por isso que tem muita gente falando para olhar com carinho o resultado das empresas do segundo tri. Se a margem diminuiu, é porque a teoria que ele mesmo fala está correta. Significa que eu não repassei o meu custo. Como eu não repasso, a minha margem diminui. Então, o que o próprio Fed tem comentado é isso, que não está tendo repasse. Pois é, porque vamos parar para pensar aqui. A bagunça tarifária começou em abril. Aí, entre idas e vindas, recuos e dobrares de aposta, abril, maio, junho. 3 meses se passaram. Nós não estamos vendo o impacto das tarifas na pressão dos preços. E aí vão dizer... Ou se tiver, é tão residual que você não enxerga. Isso, exatamente. E aí o Trump vai olhar pro Powell e vai falar: e aí, quem tava certo? Quem tava certo, Powell? Você tá boicotando mesmo. Inclusive, como é que é aquela reforma lá no Fed? Que você deve estar por dentro da polêmica, né? 2,5 bi, né? Reformar o prédio lá. Exato. Então, mas ele tem o ponto? O Trump tem o ponto? Se o Trump sentar, vamos supor que, né, sem câmeras, é improvável, mas sem câmeras, sem microfones, ele senta na mesa com o Powell, ele teria mérito em falar assim: me ajuda a te ajudar. Você tá muito conservador. Saia dessa, meu garoto. Olha aí, 3 meses se passaram, nenhum impacto inflacionário das tarifas que eu promovi chegou. Vambora, corta esse jogo. Ele teria esse mérito, Cabral? Ele teria, mas aí o Paulo chega pra ele: ô maluco, mas toda hora você adia o negócio, doido. E aí, põe um definitivo, me dá 2 meses pra eu analisar esse teu definitivo que eu tomo decisão. Quantas vezes você adiou nesse trimestre aí que você botou tarifa? A China chegou a 145 na prática em algum dia no Porto? Ou era 145 para a semana que vem, que adiava? Teve algum DARF, sei lá, algum imposto que você recolheu de algum produto chinês a 145 como você jogou no ar? Então é o famoso: para você que eu reajo à tua situação. Eu não posso antecipar uma coisa que eu sei que é problemática, que tá rolando no mercado, tá fazendo preço, para depois eu chegar lá na frente e me arrepender. Então, vai, resolve. Liga lá para Xi Jinping, liga pro Lula, liga para quem for, estabelece uma tarifa padrão, põe uma data, me dá 2 meses para ver reação, que eu começo a mexer nos juros. É o clássico me ajuda a te ajudar. Cabral. Exatamente. O cenário base hoje, ao falar de 2 cortes, sugere que o primeiro ocorra em setembro. Existe alguma possibilidade para você disto não acontecer por uma razão? O Fed, sob a luz da própria coerência, tem dito: eu preciso aguardar para ver o impacto inflacionário nas tarifas, ou das tarifas nos preços. Até setembro, suponhamos que as tarifas de fato entrem em vigor em agosto. De agosto para setembro, seria tempo suficiente para ter clareza sobre esse impacto? Em não sendo, será que o Fed, para manter a sua coerência, não poderia dizer: vamos ter que esperar um pouquinho mais, ainda não temos clareza? Então, sim, porque se entrar em 1º de agosto, você vai sentir na inflação de agosto, que sai por volta do dia 10, 12 de setembro. E a inflação que o Fed acompanha, ela sai com 1 mês de atraso, né? Ela vai sair lá por volta do dia 20.
E a reunião em setembro é dia 16 e 17, ou 15 e 16, eu não sei ao certo. Algo por volta do dia 16 e 17 de setembro. Então, sim, 17. Ele pode chegar e já preparar todo o terreno para outubro. E começar a falar. Tanto é que o próprio Fediote é 62%, né? Não é aquela mega unanimidade de 90% a 80%. É 62%. Então, eu não duvido. Isso ele já pode começar a preparar o terreno nos eventos. Já começar, entrou em vigor, vamos esperar reagir. Que nem ele jogou junho e julho. Como é que ele tirou julho do ar? Quando ele falou, vamos esperar a inflação de junho e julho para tomar decisão. Aí ele jogou e tirou julho do ar na hora. Agora ele pode prorrogar isso. Ó. Vamos esperar a inflação de agosto e setembro, como é a de outubro. A reunião é no final do mês, é quase novembro já. Dá para sim, tranquilo. Eu não vejo problema nenhum disso, não. Ele começa nas coletivas da vida dizer que está olhando, não coletiva obrigatoriamente do Fonte. Evento para jornalista, evento em faculdade, evento em qualquer lugar, e vai jogando para frente. Eu não vejo problema. Continuo dizendo, eu não vejo problema em derrubar meio. Pô, foi ok, tava com gordura? Derruba meio e faz um discurso. Olha, ficamos esperando, viu que não veio, foi melhor, não tem por que cair somente 25. Vamos dar um meio agora. 10-1. Você tem tanta razão nisso que você está mencionando que a FedWatch em setembro mostra 59% enxergando um corte e 39% enxergando manutenção. Então vamos combinar que é uma gordurinha relativa. Se esvaziar 10 pontos do 59 e lançar para a manutenção, já empatou, né? Então tem sim uma vantagem, ela não é pequena, mas também está longe de ser enorme, né? Nós temos 10 horas com 1 minuto. Bom, um highlight que chega para nós aqui nas agências internacionais. Trump deve delinear as prioridades de inteligência artificial em um discurso em que pretende afirmar a vantagem dos Estados Unidos e a busca pela manutenção da vantagem americana no segmento. Autoridades estão se preparando para lançar um plano de ação de IA neste mês. Atenção você que investe em inteligência artificial. O discurso sobre inteligência artificial está previsto para o dia 23 de julho. Semana que vem. Vai ser na quarta-feira da semana que vem, tá? Então, as informações que vão chegando para nós aqui, nas agências internacionais, dia 23 de julho, espera-se um discurso em que Trump defenda a soberania americana diante da inteligência artificial, as prioridades de hoje para os próximos anos e também um plano de estímulo ou de ajuda ou de encorpamento do segmento IA. Ninguém duvida, já é o presente, quanto mais o futuro, que o dinheiro continue circulando e muito sobre IA. E hoje, nesse segmento, não à toa, nós trouxemos já no Morning Call, a gente antecipou isso, todo um aprofundamento relacionado à NVIDIA, que vai poder vender o chip H20 lá para os chineses. 10 horas com 3 minutos, que pena, já tá acabando aqui a tabelinha com o Alexandre Cabral, muita gente elogiando a nossa conversa. Você que gostou da participação do Cabral, deixa o like aí. Cabral, convoca o like, faz tempo que você não convoca, você tem um jeito peculiar de convocar o like, pois não? Antes de convocar, só um detalhe da inteligência. Ontem saiu na Bloomberg que hoje ele deve anunciar 70 bilhões de dólares de incentivo à inteligência artificial e inteligência artificial para energia. Como utilizar ela na energia. Vamos ver se esses 70 bi vem ou não. Põe aí o Coutinho no ar, ô Pinheiro, por favor. Fala, lindinho. Em homenagem aos feios, curta. Então, se você for feio, como meu amigo Coutinho, curta. Se você for lindão como eu, também curta. Autoestima é tudo, hein, Coutinho? A autoestima ou a falta dela, A autoestima ou a falta dela, né? Ó, que facada nas costas, enxergando nada sem óculos. Sem óculos eu fico até surdo, sabia? Que facada nas costas, hein, lindinho? Que facada nas costas, hein, lindinho? Nossa, eu tô impressionado. É porque você nunca... Cadê Fiboninha? Eu tô impressionado. Fiboninha hoje não, professor. Só segundas, quartas e sextas. Hoje ela vai pra creche. Não te contaram essa? Ah, não sabia disso, não. Então, Coutinho. Fala. Você mora no meu coração, apesar da beleza. O arremate foi melhor que a entrada. Depois dessa, então, acabou. Os seus figuras, é o seguinte, nós vamos nos despedir do Cabral. Cabral,
Hoje você tá uma metralhadora, né? Você não poupou ninguém. E você também, logo na entrada aqui... A Camila. Do nosso humilde programa. A Camila você poupa sempre. Mas é o seguinte, você na entrada aqui do nosso programa, você sugeriu que como cantor eu sou um ótimo apresentador. Eu agradeço. Mas você muito me honrou com a comparação que você fez. Eu queria dividir aqui a tela. Ele falou que com este cabelo eu lembro Vando. Olha aí, esse é o Vandão. Você é luz, ó. É a estrela e lua. Meu iaia, meu ioiô. Tchau, Manhã Cabral. do sol. Meu iaia, meu ioiô. Você sim. O cara atrás do vidro já cantou muito isso pra gatinha. Um abraço. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, Cabral. Deixa eu ver quem é o cara atrás do vidro. Eu não sei de quem ele tá falando. Vamos pra trás do vidro. Você fica aqui hoje, hein? Você não vai aprontar lá com ele hoje. Vamos lá. Atrás do vidro. Deixa. É você. É, né? Olha o bíceps. Contigo não morreu. Pá! Contigo, se comporta, Contigo. Às 10h06, se liga nos destaques da cobertura do Mercado à Vista. Para esse dia 15 de julho, você vai deixando o like e vai conhecendo os principais pontos. Raizen descontinua operações da usina Santa Elisa, vende ativos para São Martinho e surpreende investidores. Os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento. Grupo de controle passa a deter 75,33% da Marfrig. Grupo passou a deter de forma direta e indireta 645 mil ações ordinárias. Para além, MRV & Co gera caixa no segundo trimestre e incorporação tem alta de 54% nos lançamentos. As vendas líquidas da MRV e da Sensia atingiram 2 bilhões 680 milhões de reais no trimestre, alta de 5,80%. Brasil Agro vende fazenda na Bahia após 17 anos de desenvolvimento por 141 milhões de reais. Propriedade foi adquirida em 2008 por 10 milhões e 700 mil reais e recebeu posteriormente investimento de quase 24 milhões de reais. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. E bora lá, 10h07. Índice dólar, Coutinho, dólar caindo 0,78%. Deixa cair esse dólar, 5,569. Desce mais um pouquinho, vai lá. E devagarinho, só um pouquinho, mais um pouquinho mais. 5, 6, 9,5, 0,78% de marcha ré. Indifute, 0,48%. Vai se desenhando um dia bonito para os comprados. O Indifute sobe e vai subindo mais um pouquinho. Alô, Coutinho, gráfico é você. Vamos lá, pessoal. O dólar do seu lado direito. O dólar em cima do suporte, R$ 5,567. Atento, vendidos no dólar de uma possível reversão. No caso do índice, o índice sobe como se não houvesse amanhã. Deu uma bela de uma esticada no último candle de 15 minutos. Atenção, você tem uma resistência a 137,555, praticamente o ponto que eu tô agora. E você tem uma última linha em amarelo a 137,880. Então, quem tá comprado deve cuidar, desacelera no 555, encerra no 865. É um dia de apetite pelo risco até esse momento. Não tenho condição ainda de fazer a narração dos papéis blue chips, porque boa parte deles ainda em leilão. Mas o Gabriel Junqueira já tem o seu destaque inicial, tá na ponta da conexão e chega mais. Pois não, Gabriel, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Mercado bem mais leve hoje, né? Acho que a gente vê muito desse otimismo, Léo, com o CPI que veio um pouco abaixo da expectativa do mercado, né? Então, vamos sempre lembrar, quem compra a bolsa no Brasil é gringo, né? Não é o local tá bem longe disso
e o gringo acordou hoje um pouco mais animado, com a noção e com a sensação que talvez o ciclo de altas de juros nos Estados Unidos, ali os juros, o higher for longer, pode estar começando a ceder, e isso traz um fluxo muito interessante para os ativos de risco, né? Então, ignorando todos os fatores, seja política local, seja guerra comercial e tudo mais, a gente tem os ativos de risco se valorizando bastante numa sintonia com esse dado macroeconômico mais positivo, Léo. 10:10. Agora podemos fazer a narração geral das ações brasileiras. Ambev sobe 1,5% a 13,49. B3 sobe 1,10. Olha o setor financeiro bombando. Banco do Brasil sobe 1,11. Bradesco 1%. Itaú 0,60. Santander 0,48. Quarteto de Ferro, CSN sobe 1,34. Gerdau é exceção, cai 0,78. Mas ontem foi um dos destaques no Quarteto de Ferro que menos sofreu em comparação com os pares. Afinal de contas, boa parte da sua operação já é nos Estados Unidos. Quando a gente olha para Uzi Minas, alta de 0,24, Vale tem realização. Vale tem queda de 1%, cota R$ 54,80. De lá para Eletrobras, cuja alta média é de 0,70%. Embraer sobe 0,48% a R$ 73,99. Que mais que dá para destacar aqui, ó? Magalu subindo 2% de volta a R$ 8,10. Petrobras subindo 0,20, Petri 4 a R$ 32,26. Fechamos com Suzano e VEG. Suzano sobe 0,6 a 50,28 e VEG a 39,71, sobe 0,48%. Na composição do Ibov como um todo, por pontos, Itaú, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual são os papéis que mais entregam pontos. Como eu adiantei, setor financeiro protagonista hoje. Em variação percentual, Asa 3, CVC e Cosan, os papéis que mais avançam. 3,15% de ganho médio para estes papéis. Na ponta oposta, por pontos, Vale, Prio, Gerdau e MRV são os papéis que mais tiram pontos do Ibov. Vale está tirando 150 pontos do Ibovespa. Na variação percentual, MRV é o destaque negativo. R$ 6,09, cai 2,87%. Prio cai 1,5% e Bradespar 1,34%. Agora, relatório. Tem o dólar chamando a atenção pela mínima, 0,86%. Vai, desce mais um pouquinho, Doledo, mais um pouquinho, mais um pouco, isso, devagarinho vai descendo, R$ 5,566, 0,84% de marcha, deixa descer, 5,565, Coutinho, vai lá, no ritmo da boquinha da garrafa, olha meu, é o gráfico Bang Jump, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal, R$ 5,564. Próximo ponto, R$ 5,553. Então você tem conta rápida mais 11 pontos de queda para o dólar. Só que, de novo, atenção, eu ainda estou oscilando sob suporte. Então esse cara pode pegar e dar uma virada. Então quem tiver vendido no dólar, ok, dá uma boa percepção de manutenção de venda, mas eu iria com cuidado. De qualquer forma, se tudo der certo, teu próximo ponto é 5,553. Ok, obrigado, Coutinho. A Camila chamou atenção para um relatório sobre Asa, pois não, Cá? Um relatório do Morgan Stanley que iniciou cobertura no papel com indicação de compra. O preço-alvo estabelecido pelo banco foi de R$ 56,00, o que implica num potencial de alta de 59%. Então, só reforçando, o Morgan Stanley iniciando cobertura em Asa com posição de compra e preço-alvo de R$ 56,00. Asa que sobe 4,15% aos R$ 36,65, Léo. Temos um gancho então. Vai lá, Gabriel Junqueira. Vamos no pique, já são 10h13. Asa 3, você na sequência o Coutinho. Não, Asa 3 é um case aqui, é um clássico case de M&A, né? A gente fala muito de Brava quando a gente fala de M&A, que foi um M&A recente também, da 3R com a Enalta, e Asa, um grande M&A no varejo da Arezzo com o grupo Soma, né? E a Asa teve ali diversos problemas internos de governança, de situações mais negativas nesse sentido, Não, e ela chegou a valer... Você vê que ele e ela de falar, bicho, ele tá empolgado lá. Agora acho que ele tá, agora sim, ó, agora ele parou... Mas o áudio de Gabriel Junqueira sumiu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com ele. Temos 10 horas com 14 minutos. Bom, é o seguinte, pessoal. O Ibovespa, olha, o dólar continua caindo. 0,92% de marcha ré. R$ 5,561. Agora R$ 5,560. Esse dólar, hein, vou te falar.
e o Ibovespa subindo 0,43%. Mínima de novo pro dólar. Segura esse dólar. R$ 5,559. Recuo de praticamente 1%. Curva de juros com 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Vai se desenhando um dia muito bom para os comprados. E quem tá aqui desde cedo acompanhou a construção disso. Dólar recuando 1%. Vai, décima, um pouquinho mais, dólar. Tá quase bom, vai um pouquinho mais. 5 mais, é isso, um pouquinho, isso agora. Um pouquinho mais, devagarinho, vai lá. Um pouquinho mais, R$ 5,557. Tá impressionante o dólar. O El Chan tá contagiando a moeda americana, Coutinho. Olha só, pessoal, o mais interessante é que se efetivamente o dólar perder esses R$ 5,553, se você volta para o gráfico de 60, você não tem mais nenhum tipo de suporte significativo até R$ 5,467. Eu não tenho nada que segura. Eu tenho até, se você quiser, olha só, traça um fibo daqui para cá. Você vê que efetivamente tem R$ 5,480. Então, da forma que tá, baixista, a gente agora vai focar efetivamente na perda dessa linha dos R$ 5,553. Se perder, aí a coisa pode ficar diferente. 10h16, obrigado, Coutinho. Gabriel, a gente teve um probleminha na conexão quando você fazia o raciocínio relacionado à asa. Vamos tentar mais uma vez? Conclui a asa 3 pra gente, por favor. Bom, tá me escutando bem agora, Léo? Por alguma razão nós não estamos ouvindo o Gabriel, vamos buscar resolver aqui nos bastidores. 10h16, Leozinho também me confirma se a gente perdeu remotos no geral, se não... É interno, tá? É interno? O Guto Cerávulo, por exemplo, tem condições ou não teria condição? Mesma coisa, né? Então, por hora... E 52, ou seja, você tem uma leve alta nesse momento para posterior queda. Então, atenção, por favor, quem está comprado em asa. Olha, é o seguinte, o chat tá dizendo aqui, tá suplicando, Léo, tá todo mundo ouvindo o Gabriel. Então, só nós aqui no estúdio é que não estamos ouvindo o Gabriel. Ah, ok. Então vamos, Gabriel. Fala, Gabriel, o chat está loucura querendo te ouvir. Conclui asa. E aí, assim que a gente conseguir te ouvir internamente, fica show, mas a audiência vai conseguir pegar o racional. Conclui asa aí pra gente, pois não. Não, bom, o racional de asa é que é uma empresa que fez um M&A, né? Então ela fez ali um M&A com o Grupo Soma, passou por alguns problemas de sinergia, principalmente dos dois CEOs, né? O Alexandre Birman com o Roberto Jataí, que estavam tendo questões de governança, e chegou a incrível valuation de 5 bi de real, que seria o valor pago que a Soma pagou pelo Hering, na época do M&A da Hering. Então, assim, chegou num valuation muito abaixo do que ela pode destravar de valor, e agora as coisas melhorando, deve ter aí uma tese de varejo muito interessante para quem gosta disso. Beleza, Léo? Tá me escutando agora? Boa, ó, o Gabriel já até fez o sinal aqui, ó. Terminei, tipo câmbio. Leitura labial. 10h18. Leitura labial, exatamente, 10h18. Bom, sobre asa você já fez o comentário também graficamente. 10h18, deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Vamos com a manchete, uma das manchetes do nosso giro corporativo. Dá tempo de pagar duas. A gente começou chamando a atenção do nosso público para a Raízen, que descontinuou uma operação da usina Santa Elisa. Você traz mais detalhes. Isso mesmo, a Raízen disse nesta terça-feira que decidiu descontinuar as operações da usina Santa Elisa, em São Paulo, por tempo indeterminado, como parte de sua estratégia de reciclagem de portfólio. Em um comunicado ao mercado, a empresa disse que sua subsidiária Raízen Energia fechou contratos de venda de até 3.600.000 toneladas de cana-de-açúcar pelo montante de até R$1 bilhão em decorrência dessa decisão. O múltiplo implícito da operação corresponde a aproximadamente $53 por tonelada de cana, não incluindo o ativo industrial. Os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento
da companhia. E aí a gente tem também o lado de São Martinho, que anunciou a compra de aproximadamente 10.600 hectares de cana de contratos da usina Santa Elisa por uma soma de 242 milhões de reais. De acordo com a São Martinho, a área tem potencial para produzir 600 mil toneladas de cana na safra 2026 e 27. Vamos dar uma olhada então em como que esses dois papéis estão reagindo à notícia. Raízen sobe 0,65% a R$ 1,54. Chegou a avançar um pouquinho mais, agora devolveu parte da alta. São Martinho sobe 2,51% aos R$ 17,58. Junqueira, notícia positiva para a Raízen que está nesse processo de turnaround e também para São Martinho que fez essa compra? Bom, Cami, vamos entender essa notícia aqui da Raízen, né? Com também não é uma novidade. Então, quando a gente olha para o que eles estão fazendo na Santa Elisa, é o mesmo processo que eles fizeram na usina MB no ano passado, né? Só que a usina MB era uma unidade muito menor e acabou sendo algo ali muito mais regional. A Santa Elisa é uma unidade industrial bastante antiga, de muita história, muita tradição na região de Ribeirão Preto, e eles estão hibernando ela e fazendo, né, toda essa parte de venda do canavial. Então vamos lembrar também, eles não estão vendendo terras, né, por esse preço, eles estão vendendo a cana para a produção de outras indústrias, né? Então para a Raízen isso é uma notícia positiva por dois motivos. O primeiro, que ela coloca dinheiro em caixa para pagar sua dívida, então aí já é muito bom. E o segundo, que ela vende um ativo que vinha performando muito mal, né? Então a usina Santa Elisa não vinha entregando resultado financeiro para ela, vinha sendo um ativo muito ruim em termos de resultado financeiro, e ela faz essa passagem para que possa ali melhorar o seu operacional. E já das usinas que compraram, é uma notícia positiva, porque essas usinas adquiriram uma cana próximo, né? Vamos lembrar que você tem um custo muito alto no CCT, que a gente chama de corte e transporte da cana, né? Então você tem cana próxima, é positivo, é uma vantagem competitiva, que você vai ter esse CCT mais baixo, e aí a São Martinho, que é o player listado, naturalmente se beneficia demais de uma cana mais barata. Volto a dizer que esse setor de usinas vem sendo muito amassado há muito tempo, e a gente pode estar num low de ciclo, e a partir de agora a gente tem uma performance muito melhor desses players listados, Léo. Vamos lá, pessoal. Graficamente, o que você tem? Você tem Raízen do seu lado esquerdo, num mega canal de baixo, R$ 1,53. Objetivo, R$ 1,39. Quando eu vou para São Martinho, lado direito, envelopão de baixo, o mercado cai, lateraliza, cai. Tem um ouvinte nosso que perguntou o que é um envelope. O envelope é uma formação que você tem uma direção, uma lateralização e a mesma direção. Por que de baixa? Porque a primeira entrada é baixista, ele lateraliza, cai. Depois ele cai, lateraliza para cair de novo. Então, São Martinho também baixista, cota R$ 17,49, confirma a queda abaixo de R$ 17,10. Muito bem, Coutinho, 10h22. Agora a gente fala de Marfrig. Grupo de controle passa a deter 75,33% da Marfrig. Acaba vai trazer mais detalhes, mas claro que vocês estão vendo o que está acontecendo com o índice. E a gente tem a obrigação de falar disso agora, até porque vira para o índice, hein? O Ibovespa devolveu tudo. Eu até acompanhei aqui o comentário do Kleber, o Kleber Neves, eu não vi, Kleber, mas mais cedo aqui ele escreveu no chat, né, ó, pra mim tá abrindo eufórico, já vira. É exatamente o que está acontecendo, o Ibov vira 135.270 pontos, é um recuo de 0,02%. O dólar foi e não voltou, o desce mais um pouquinho, foi respeitado, mas o Ibovespa convocando o trio Los Angeles com vira de volta ao terreno negativo. Que porrada no índice, hein? É um candle que anula outro, Coutinho? Você tem um engolfo completo, o ativo cota, no caso do índice, 136.690, subiu. Meu alvo era 137, acabou ficando na retração de 50%, 137.555, agora volta. Então faz a formação original. Isso aqui acaba sendo um outlier, né? Ou seja, você tem um longo movimento que acaba sendo 100% preterido, volto para dentro do canal e volto para um viés baixista. O dólar, aquilo que eu falei, por mais que descesse, eu ainda estava conectado nesta linha de suporte. E dólar pegou e virou. Então é aquela atenção que eu peço sempre que você está colado nas bordas das linhas. O dólar sobe, agora pode inclusive emendar uma alta, atento quem está vendido no dólar. 10h23, obrigado, Coutinho. Você está vendo a moeda americana e o índice na tela. O índice em si no 0 a 0 a 136.785 pontos. Se olhar para o futuro, naturalmente, o dólar R$ 5,571. TC News, seu resultado é nossa marca.
Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10 horas 24 minutos, agradecendo pelo carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Mais de 3.000 pessoas prestigiando a nossa cobertura. E nós já temos 1.478 likes. Faltando poucos likes pra gente romper os 1.500. Camila Nascimento, Marfrig no seu radar. O grupo de controle passou a deter 75,33% da Marfrig. Vamos então para mais detalhes dessa notícia. A companhia comunicou que seu grupo de controle, formado por MMS Participações LTDA, Marco Antônio Molina dos Santos e Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, passou a deter de forma direta e indireta o equivalente a 646 milhões de ações ordinárias. O que, como a gente já destacou aqui na manchete, equivale a 75,33% do capital total da companhia. Na véspera, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, o Previ, já tinha anunciado que estava vendendo as ações que detinha da processadora de alimentos por 1 bilhão e 900 milhões de reais, assim encerrando um ciclo de mais de 3 décadas de participação no ativo. A informação da Previ que diz respeito à BRF. Então, Junqueira, eu vou pedir para você comentar essas duas notícias envolvendo Marfrig e BRF. BRF cai 0,71% e Marfrig recua um pouco mais, queda de 1,13% para o papel. Bom, Cami, o que a gente pode ver dessas duas notícias é que eles vão aprovar a fusão na Assembleia, né? Isso aí já está dado. Acho que o Molina ele montou ali um bloco de controle muito forte. A probabilidade de não ser aprovado é baixíssima, para não dizer quase nula, né? E isso deve fazer com que a empresa, no longo prazo, seja uma empresa de alimentos processados, diversificados, uma mini JBS, seguindo os próprios caminhos da JBS, até talvez pensando numa listagem no exterior, né? Acho que nada de muito novo por aqui, segue sendo a tese da Assembleia. Vamos tomar um pouco de cuidado, porque quando você tem um controlador muito agressivo assim no papel, muitos movimentos acabam acontecendo com muita volatilidade, e isso requer do investidor uma certa cautela na hora de investir. Graficamente falando, olha só, pessoal, Marfrig vinha numa tendência de alta, tudo sob controle, e aí, de novo, dando mais um exemplo para o nosso ouvinte que perguntou do envelope, o ativo ele subia, eis que ele resolveu cair, lateralizar para queda. Então, esse movimento também é um movimento baixista. O ativo cota R$ 22,72, confirma sua baixa a R$ 21,90, seu objetivo R$ 19,38. Bom, a gente tem 10,27. O Ibov renova a mínima de novo, 135.162 pontos. É uma marcha ré de 0,10. Aí vai voltar aquela toada da nossa cobertura recente. É uma toada que eu não usei em janeiro, não usei em fevereiro, tampouco em março, abril, maio, junho. Mas em julho eu passei a usar. Diante de 3, agora 4 quedas consecutivas, me parece que já estamos diante de 4 quedas consecutivas. Qual o tamanho da correção? O que está por trás dela? É só a sazonalidade do hemisfério norte em função das férias de verão por lá? Daqui a pouquinho o gringo volta? Ou não? A gente pode estar diante de algo maior? Ninguém tem a resposta. Mas praticamente todos os contribuidores concordam em não classificar isso como uma correção estrutural. Praticamente todos, eu estou para dizer que são todos, hein? Todos os contribuidores até essa altura estão olhando para essa correção como uma correção saudável, uma correção esperada, uma correção sazonal, uma correção que não altera ou que não vem a partir de uma alteração na matriz de risco. E você, do outro lado? O Ibov, de fato, abriu os trabalhos com entusiasmo, devolveu tudo. É o gringo fazendo a bola subir para cortar e colocar no bolso, realizando boa parte dos lucros que construiu ao longo dos primeiros 6 meses do ano? Tem a ver com o trade eleitoral? Essa é uma outra provocação tão difícil de medir, isolar essa variável e medir a precificação dela, mas é uma provocação necessária. Durante quantos meses nós não víamos aqui o governo, o Palácio do Planalto, produzir apenas casca de banana contra si mesmo? Nas últimas 2 semanas não é bem assim. Nas últimas 2 semanas esse jogo deu uma mudada, uma guinada. É apenas uma leve mudança frente a um todo que ainda deixa o governo entre as cordas. Porém, é uma respiração, é uma oxigenação que muita gente nem imaginava. Como é que a gente ia adivinhar que o Trump ia meter 50% de tarifas
ia colocar Bolsonaro no meio, Supremo Tribunal Federal do meio, os governadores recalculando rota, os mais à direita, recalculando rota sobre os seus posicionamentos. Então, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Havia uma montagem de posição no Brasil em função do trade eleitoral? Sim, não, se sim, com qual peso, com qual fôlego? Esta tese, que é muito distante, é abstrata e, portanto, muito volátil também, a depender do que acontece, ela está sendo abalada. A gente pode dizer que parte dessa correção tem a ver com isso? Ou zero? Não faz sentido. São algumas das provocações que a gente vai deixar para os nossos contribuidores. São 10 horas com 29 minutos, daqui a pouquinho 10h30 o relógio vai girar. No oferecimento de CME Group você vai curtir a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, a abertura no mercado à vista na terra do Tio Sam. O Gabriel Junqueira, ele trouxe logo no destaque inicial dele. O entusiasmo do mercado relacionado ao CPI ajuda a explicar a razão pela qual o apetite por emergente se deu. E a queda no dólar também. A queda no dólar se manteve. O apetite por Brasil, especificamente, não. Então a gente vai investigar tudo isso e vai ver com a abertura do à vista lá o reflexo aqui. 10h30 é hora do Opening Call para você. Bora lá, meus amigos! Na tabela da volatilidade, o DXY, que estava no 0 a 0 antes do CPI, ali fica 0 a 0 depois dele. O VIX não. O VIX chega a 3,78% de marcha ré. Ele antes do CPI caía 2 e pouquinho, depois do CPI incorporou para 3 e pouco, já está beirando os 4% de desidratação. O VIX a 16,59 pontos. Yields de 2 anos, 0 a 0. De 10 e de 30, 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em média. É assim que nós estamos com a tabela da volatilidade. Vamos conferir com a Cá como andam os índices acionários na terra do Tio Sam. Você, Cá. O S&P abriu em alta de 0,47% aos 6.297 pontos. Dow Jones está no 0 a 0 aos 44.459 pontos. Nasdaq está subindo 0,85% aos 20.815 pontos. E o Russell 2000 sobe 0,36% aos 2.257 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Em relação às 7 magníficas, Tesla abre subindo 0,8%. Nvidia beirando $170, abre numa alta de 3,43%. Microsoft subindo 0,12%, já em $503,50. Oracle subindo 1%. JP Morgan abre subindo 0,82%. Meta está no 0 a 0. Google sobe 0,50%. Amazon 0,30%. Apple 0,35%. A exceção está em Coca-Cola. Os papéis Coke, que ilustram a economia real, caindo 0,25%. Nos gráficos, você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Quando você olha para os quatro, né, me chama mais a atenção S&P 500, com essa alta, ela monta melhor esse envelope de alta, né? Então você tem um sobe, lateraliza, sobe melhor. E a mesma coisa com o Nasdaq, que também sobe, lateraliza, sobe. Dow Jones um pouco preterido, você vê que essa lateralização ela tem um leve viés baixista. E Russell 2000 dentro do canal. De qualquer forma, voltando até o comentário anterior do Léo, sim, mercado americano tudo sob controle, só precisava realmente de um destrave para que a gente tenha essas formações de envelope começando a subir. Você vê que as 7 mags vão puxando a parte de Nasdaq e vai melhorando o gráfico. Falta ver o resto do mercado. Muito bem, 10 horas com 33 minutos. Camila Nascimento e eu vamos passear por algumas manchetes. Claro que o setor financeiro vai estar no nosso radar aqui. Presta atenção, você que está do outro lado, vai ser uma conversa muito boa nessa cobertura do mercado à vista hoje, porque a gente vai se debruçar sobre os resultados que foram divulgados, a Cá vai retomar isso, e vamos falar de Nvidia, claro que vamos falar de Nvidia com a possibilidade que a companhia tem de vender os chips H20 para os chineses. Isso destravou muito o valor da companhia, como a gente está flagrando aqui. Só antes, para a gente deixar a corrida acontecer, impacto para o Brasil e o destaque inicial do Gabriel. 5 pontos base e meio a mais nos prêmios da curva de juros no Brasil. E olha, essa abertura do à vista americano não mudou o jogo do Ibov ainda, tá? O Ibov está caindo 0,10. 135.193 pontos. O dólar recuando 0,71%, R$ 5,573. Gabriel, vamos com o seu destaque do mercado à vista americano, pois não? Inicial, ele não pode sair do que a gente vê
no CPI, né? Então a gente teve um CPI que está animando os mercados, né? Então esse CPI ele volta a suscitar ali um possível corte de juros até um pouco mais cedo nos Estados Unidos, e isso traz aí uma notícia bastante positiva para os mercados, né? Ao passo que a gente também teve alguns resultados, o início da temporada de balanços do segundo trimestre, né? Então a gente começou com JP Morgan. JP Morgan veio com resultados acima do esperado, mesmo com algumas quedas no ano contra ano. Então a gente está falando de uma receita de 44,91 bilhão de dólares, o esperado era 43, um lucro líquido de quase 15 bi de dólar, que é uma queda de 17% no ano contra ano, e o earnings per share, que é o lucro por ação, veio em 5,4 contra 4,48 que era o esperado, né? O grande destaque continua sendo na parte de sales and trading, né, que cresceu 14%, equity sales também crescendo 15% no ano contra ano, e o investment banking continua decepcionando, crescendo só 7%. O ROI do banco continua em 18%, um ROI muito forte para um banco gringo, né? Então a gente tem um JP Morgan com resultado bem forte operacional, né? O CEO Jamie Dimon comenta que a economia dos Estados Unidos segue bastante resiliente, mas seguimos atentos aos riscos de tarifas geopolíticos e déficits elevados que podem atrapalhar os próximos resultados, né? Na linha dos bancos, a gente também teve o resultado de Citigroup, né? O Citigroup também reportou um segundo trimestre melhor desde o ano de 2020, né? Então um resultado bem robusto, com receitas ali de 21,67 bi, acima do esperado, earnings per share de 1,96 também acima do esperado, que era 1,60, e a gente teve aqui um grande destaque na parte de renda fixa, que segue sendo ali a grande parte do banco, né? A parte de banking também melhorou bastante em 18%. O CEO comenta que ele segue consistente em diversos cenários, os serviços continuam sendo bastante ativos, um resultado completo e bem forte aqui. Quando a gente fala de Wells Fargo, né? O Wells Fargo veio com números já um pouco mais mistos, né? Apesar do lucro acima, e um ROI que segue em alta, né? A gente teve uma receita de 20,8 bi contra o esperado, que era 20,7, o earnings per share de 1,60 contra um earnings de 1,40 que era esperado. O ROI de 12,8%, 1,3 pontos percentuais acima, mas mesmo assim um pouco abaixo do que a gente viu no JP Morgan, né? Então você vê que o Wells Fargo segue com um resultado um pouco melhor, mas abaixo do seu play. E também tivemos o resultado de BlackRock. BlackRock, que é a maior gestora do mundo, superou as estimativas de lucro e segue crescendo nos seus assets under management, receita de 5,42 bi, o esperado era 5,46, um pouco abaixo, o earnings per share crescendo 21%, 21%, né, o lucro ajustado, e o earnings per share de 12,05, e contra uma expectativa que era 10,91, bem forte aqui. O grande destaque é na captação de ETFs, que cresceu 85 bi de dólares no trimestre, né, e dividendos bem fortes também, né. O Larry Fink, que é o CEO da empresa, diz que está só no início de uma nova fase de crescimento e vê a força da plataforma e tecnologia como um grande diferencial para a BlackRock. Léo, eu passo para vocês aí. Valeu, Gabriel. Destaque do Gabriel, tanto no que diz respeito ao tópico geral dessa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, quanto ao micro, não é, ao corporativo que ele trouxe pra gente no segundo eixo. São 10 horas com 37 minutos. Bom, é o seguinte, não só a abertura do à vista americano não melhorou a fotografia do Ibov, como piorou. O Ibov tá renovando as mínimas intradiárias. Ó, você que tá aí do outro lado, independente, tá? Porque o Ibov pode estar passando apenas por uma correção pontual, dali a pouco vai buscar 140, 145, 150 mil. Então, não se trata disso. A minha única provocação é cuidado em não ser um investidor global. Cuidado em não ter alocação num país como os Estados Unidos. Cuidado em não ter alocação em criptoativos. Tá uma festa para quem tá nos Estados Unidos, tá uma festa para quem tá em criptoativos, e você de fora só no Ibovespa. Diversifica essa parada aí, meu garoto. É o que a gente tá fazendo com a cobertura aqui. No começo da nossa história, a gente só cobria a Bolsa Brasileira. Olha hoje para quantos ativos a gente não olha, e olha só para quantas bolsas no mundo a gente não olha. Bom, o Ibov renovando mínima atrás de mínima, 0,38% de marcha ré agora, 134.820 pontos. Vamos lá, focar em Estados Unidos, focar nas informações que a Camila separou. A gente vai com NVIDIA e o Marcos, assim como o Kleber, os dois estão posicionados em AMD. O Marcão me escreveu aqui e falou, Leozinho, é o seguinte, em relação a NVIDIA, tudo certo, mas AMD é que tá sobrando. Pede pro Coutinho analisar o gráfico. Então, a Cá vai trazer a notícia, o Coutinho vai graficar NVIDIA e já emenda com AMD. Muita gente tá perguntando, vamos endereçar. Você, Cá.
A Nvidia vai retomar as vendas de chips de inteligência artificial para a China após os Estados Unidos suspenderem as restrições. Essa suspensão está valendo há mais ou menos 3 meses. A empresa, no entanto, ainda vai precisar de aprovação de licenças do governo americano para conseguir atender os pedidos de Pequim. A China, então, vai conseguir receber agora os chips conhecidos como H20. E essa decisão pode adicionar bilhões de dólares à receita da Nvidia, restaurando a capacidade da companhia de atender os pedidos que haviam sido considerados perdidos devido a essas restrições governamentais. A mudança de postura da Casa Branca acontece depois de uma reunião com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, que aconteceu na quinta-feira passada, Coutinho. Vamos lá, pessoal, olha só. A AMD do seu lado esquerdo, Nvidia do seu lado direito. A AMD cota $146, já bateu 148,55, a AMD objetivo $164. Como os gráficos são muito parecidos, quem sabe faz ao vivo. Eu queria ver qual é a diferença deles, então eu vou usar essa ferramentinha aqui da Black Arrow, e só pra gente ter uma noção, no caso de fundo a máxima, você tem a AMD do seu lado esquerdo com alta de 93,23%. No caso de Nvidia, o gráfico muito semelhante, Nvidia aqui a $168, você já tem ela a 170 nessa linha, por algum motivo minha plataforma não tá, mas eu já vou com a análise em cima do valor dele. Você tem a primeira linha de Fibo, passamos a segunda linha de Fibo. Minha análise é a mesma, você tem esse cara com mais uma oscilada a $178, com o objetivo final $193. O mesmo exercício pode ser feito, pega da mínima e leva na máxima. No caso aqui, eu já vou usar o valor corrente. O valor corrente me dá 101,88% de alta de Nvidia. 10h41, o Ibov renovando mínima. Ibovespa, 134.658 pontos. A gente segue acompanhando, monitorando o comportamento da Bolsa aqui no Brasil, em paralelo aos Estados Unidos. E acá agora passeia pelo setor financeiro. Você falou de AMD, que está aqui ao gráfico na esquerda. Sobe, lateraliza, claro, envelope de alta engatilhado. Falou de Nvidia. Graficamente, esses dois papéis empatam? Ou você diria que tem um gráfico mais bonito que o outro? No caso, o Nvidia tá pior no seguinte sentido, Léo. A AMD, eu já tenho uma nova figura gráfica desenhada, ó. Eu já tenho um sobe e já tenho um lateraliza. No caso de Nvidia, eu ainda tô no sobe. Então, em termos de solidez, a AMD já tem uma figura gráfica montada que com mais segurança me leva a 164. Se eu tivesse que neste cenário fazer uma escolha, eu escolheria a AMD. Obrigado, Coutinho. Vamos lá fazer aquela bateria agora cá e o Coutinho vão tabelar aqui com o setor financeiro. Teve muito banco reportando números, pois não, Cá? Vamos começar então com o JP Morgan, que superou em lucro e receita o consenso, mas a gente teve o CEO do banco, Jamie Dimon, alertando sobre os riscos e por isso as ações estão oscilando um pouco do JP Morgan ao longo desse pregão. O lucro diluído por ação do maior banco dos Estados Unidos no período ficou em $5,24, acima da previsão de analistas, que era de $4,48. O Jamie Dimon citou como alerta principalmente os conflitos geopolíticos e também toda a questão tarifária. O JP Morgan teve um ganho surpreendente na área de banco de investimento no segundo semestre. Esse foi um dos destaques positivos do balanço. As taxas do banco de investimento subiram 7% de acordo com os resultados. Coutinho, analisa pra gente então? JP Morgan tá na tela. O ativo tem um longo envelope, sobe, longa lateralização alta. Chegou perto da terceira, desacelera, mas já monta uma nova figura interessante. Um novo sobe, uma nova lateralização para posterior alta. Quem está comprado está bem comprado. Ativo cota 28858, seu objetivo $300,65. JP Morgan, que cai 0,74%. Com uma queda ainda maior, o Wells Fargo está recuando 4,61%. O Wells Fargo reportou uma receita total de $20 bilhões e 800 milhões de dólares, levemente acima do consenso de $20 bilhões e 700 milhões. Já a receita
líquida de juros ficou em 11 bilhões e 700 milhões de dólares, um pouco abaixo da estimativa de 11,8 bilhões. O lucro líquido por ação surpreendeu positivamente, por outro lado, atingindo $1,60 frente ao consenso que era de $1,41. A queda do Wells Fargo é atribuída principalmente ao fato do banco ter revisado sua projeção de faturamento com os juros, que mede a diferença entre os juros cobrados em empréstimos e o custo dos depósitos. O banco agora estima que o dado fique em linha com os 47 bilhões e 700 milhões de dólares registrados em 2024, abandonando então a expectativa anterior de alta entre 1% e 3%. Coutinho, olha pra gente então agora o Wells Fargo. Também o gráfico tá bonitão, olha só, longa alta, longa lateralização, longa alta, e aí de novo, longa alta, lateralização, esta menor, já tentando novamente $84,49, objetivo 89. Quem tá comprado em Wells Fargo tá bem comprado, deve dar uma oscilada ali na região de $84,50, passou 8,938. Vamos passar também por BlackRock, apesar da gestora ter divulgado um lucro de $1,5 bilhão de dólares, mais do que o esperado no segundo trimestre. A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo cresceu 13% na comparação a um ano antes, para $5 bilhões e 423 milhões de dólares. BlackRock está recuando e está com uma queda considerável. O papel cai 6,25%, Coutinho. BlackRock quebrou completamente o movimento. Olha só, pessoal, subiu, lateralizou, subiu e fez um dente aqui, ó. O ativo cai de forma forte, ela perde essa tendência de alta primária. A figura correta de você graficar é um fibo daqui para cá, e aí a má notícia é que dá espaço para que BlackRock caia. Cota $1.039. O próximo ponto de reversão / compra é $976. E a gente tem agora a Citigroup para finalizar o último balanço entre os bancões nos Estados Unidos. No segundo trimestre, o banco superou as expectativas dos analistas após um período de 3 meses em que ações do banco superaram drasticamente o mercado. O lucro líquido do Citigroup ficou em 4 bilhões e 20 milhões de dólares, crescendo 25% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O papel reflete essa alta, está subindo 2,95%, Coutinho. A fibada de Citi é uma fibada de envelope. Então, olha só, o ativo sobe, o ativo lateraliza, o ativo deve continuar subindo. Rompe 8897, cota $90,22. A formação gráfica me leva a 96, 101 e $109. Muito bem, 10 horas 46 minutos no oferecimento de CME. Você curtiu a cobertura do mercado à vista nos Estados Unidos, com direito à abertura da temporada de balanços e o desfile dos bancos na Avenida Wall Street. 10h46, pessoal, 14 minutinhos para as 11. O Ibovespa segue em realização. Dólar caindo 0,58%, ou seja, diminuindo o ímpeto de baixa. E o Ibov encorpando o ímpeto de baixa. 0,54% agora, 134.568. No à vista e no futuro, Coutinho, quais os pontos que precisam ficar mais no radar de quem está nos acompanhando, pensando em pontos de suporte especificamente, porque o movimento está para baixo? Vamos lá. No caso do índice, então, pessoal, do seu lado esquerdo, deixa eu centralizar o gráfico, porque agora eu vou precisar de espaço. O índice, então, né, tirando esse outlier que a gente teve, voltamos para a figura anterior. A figura anterior é um envelopão. Mercado cai, longa lateralização, mercado cai, que foi o nosso call no início do programa. Aí, respondendo o Leozinho, o que a gente vai olhar? Se você olhar o FIBO em si, você tem um espaço muito grande. Você está a 136 mil, próximo ponto, 134 mil. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar pontos intermediários. A fibada fica sendo daqui para cá. Então, o índice cai. 1,36015, próximo ponto, 1,35415. Sim, tá longo, mas esse é o ponto que a gente tem para o mercado, tá bom? No caso do dólar, o dólar, deixa eu vir aqui e puxar ele para cá que ele é mais rápido. No caso do dólar, gráfico de 15 minutos, o dólar aconteceu exatamente aquilo que eu falei, né? Era um ponto de reversão para eventual alta. Foi o que aconteceu, reverteu e agora eventual alta. R$ 5,581, não tenho figura gráfica. Posso assumir um eventual harmônico direto para R$ 5,619, posso ser mais conservador e falar que a gente tem um ponto de inflexão a R$ 5,597. Nós temos 10 horas com 48 minutos, faltando 12 minutos para as 11.
nós precisamos falar de MRV. Cá, puxa o gancho de MRV. MRV despencando 7%. Putz, aquela parolota. 7% de queda praticamente para MRV. Mínima intradiária se deu nos R$ 5,77. Que pancada. Cá, qual foi a notícia corporativa de MRV? A gente trouxe como uma das nossas manchetes, resultado recém-divulgado pela companhia. A companhia divulgou alguns dados, gerou caixa no segundo trimestre e as incorporações tiveram alta de 54% nos lançamentos. O segmento de incorporação do Grupo MRV, que reúne as operações de MRV e também da Sensia, somou 3 bilhões 450 milhões de reais em lançamento no segundo trimestre em valor geral de venda, um crescimento de 54,2% sobre o mesmo período de 2024, seguindo em linha com a prévia operacional que foi divulgada na segunda-feira, entre janeiro a junho. Os lançamentos subiram 65,5% para 6 bilhões 340 milhões de reais. Essa matéria do Valor Econômico também traz falas de Ricardo Paixão, diretor financeiro da Hold, que analisou os números. De acordo com ele, o crescimento no patamar de lançamento se deve à situação bem confortável da companhia, com ambiente positivo no programa Minha Casa Minha Vida e com boa demanda dos compradores, oferta de projetos aprovados e de terrenos. Mesmo assim, apesar desse avanço nos números, MRV está tendo uma queda de 6,54% aos R$ 5,86, Junqueira. O número até que veio bom, operacionalmente falando, quando a gente vê os lançamentos aí, 3,55 bilhão, 52% de aumento no ano contra ano, Minha Casa Minha Vida crescendo, mas o que pegou mesmo nessa prévia operacional foi a queima de caixa de 102 milhões de reais na operação brasileira, e isso complica, porque a MRV ela tem um problema que é a operação nos Estados Unidos, a Resia, que até gerou caixa, 39 milhões de dólares, mas assim, ela tá com um problema na operação brasileira queimando caixa. Aí são dois problemas, o que atrapalha demais a tese da MRV, e não é à toa que o papel está reagindo de uma forma muito, mas muito negativa hoje. Vamos lá, pessoal. No caso do gráfico, o MRV está na tela. Lateralizado, R$ 5,64 com 6,33. Aqui, dando um zoomzão, se você pegar mais ainda, você vê que essa lateralização ela vem de janeiro 25, início do ano. Não consegue, a gente já vinha falando sobre isso, romper R$ 6,33. Então tá lá, primeiro toque ocorre em abril e depois você vê que ele não passa. Qual é o pior, ou o que piora além disso? Além de você voltar para baixo, com esta formação aqui, isso aqui deixou de ser uma lateralização e isso aqui passa a ser um pivô de baixa. Então quem está comprado em MRV, além de estar na lateralização, tem uma tendência muito forte que MRV perca R$ 5,64 e dê uma bela de uma azedada. Então, por favor, quem tiver comprado, minha recomendação, um stop ali na casa de R$ 5,45 a R$ 5,50. 10h52, faltando 8 minutinhos para as 11 da manhã. MRV é o grande destaque negativo na composição do Ibov, mas não tem nem comparação. E olha, não é que Vale e Bradespar, que é o nosso próximo assunto, não é que esses papéis não estejam caindo muito, não. Estão caindo 3%. Vale, com o peso que tem no Ibov, caindo 3%, você já imagina. Agora, MRV cai 7%. Ficou até pequena a queda de Vale. Não em pontos. Em pontos, Vale tira 430 pontos do Ibovespa. Essas mínimas do Ibov tem bastante a ver com isso, embora a maioria dos papéis esteja no vermelho, mas não seja uma larga maioria não, tá? Tem até um equilíbrio aqui entre verdes e vermelhos. Vamos pro gráfico de Vale. Opa, tem tarifa, tem atualização do noticiário. Camila Nascimento, é você. Trazer aqui, Léo, falas de Donald Trump na rede social dele, a Truth Social. O presidente dos Estados Unidos disse que fechou um ótimo acordo para todos com a Indonésia, falou que tratou com o próprio presidente do país esse acordo. A gente também teve a notícia de que o primeiro-ministro japonês está tentando um encontro para negociar as tarifas na sexta-feira com o chefe do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, Léo. Ok, obrigado, Cá. Bom, o que a gente pode fazer em si com essa informação, né? Qual é a precificação concreta dela? Difícil, amigos. Continuamos numa corrida abstrata para tentar medir o impacto das tarifas. São 10h53.
pedir pro Gabriel trazer a percepção sobre Vale. Apenas uma realização, Gabriel. Vale subiu bastante, agora tem uma realização mais forte, de volta a R$ 53,76. Não preocupa, não assusta? Não, Léo, eu acho que Vale é um papel que não tem tese que embase a alta dela. Não tem trigger. A China tá sem dados, o minério de ferro não sobe. É uma baita empresa, gera caixa, paga dividendo, tudo, mas assim, não tem trigger. Não tem trigger. Qualquer movimento abrupto de Vale é voo de galinha, como dizem os mais sábios. Então, assim, Vale para mim é um papel que a gente tem que ficar muito atento, porque atrapalha, tem quase 15% do índice Bovespa, mas é um papel sem trigger para altas mais consistentes, e aí é natural que haja esse movimento. No caso de Vale, pessoal, olha só o gráfico, né? Vale, ela tinha um envelopezinho de alta, bem curtinho, né? Tinha um fibra aqui que eu limpei só para poder higienizar um pouco o gráfico. Vale ainda não perde. Eu tracei em verde para você o suporte dado por esse candle. Então, Vale ainda tem, apesar da queda de quase 3%, um envelope de alta. Inclusive, para os mais arrojados, é uma compra especulativa sob suporte, né? Você tem esse suporte em verde, você está exatamente no ponto de compra. Então, ou compra curtinho, ou compra com stop, ou eventualmente faz algum tipo de manejo com opção. Então a figura gráfica, ela ainda é altista, isso aqui ainda é um envelope de alta, tá? Vale pode até escorregar mais um pouquinho, contanto que eventualmente feche tocando na linha, tudo sob controle. Agora sim, a figura fica preterida, ela fica pior, vale algum tipo de mecanismo de proteção, mas a figura, ela ainda é altista. Valeu, Coutinho. Deixa eu agradecer o Gabriel Junqueira, que volta a conversar com a gente amanhã. Gabriel, muito obrigado, um abraço e até lá. Eu que agradeço, Léo. Um grande abraço para você, para Camila, para o Coutinho e para todo mundo. Até amanhã, pessoal. Valeu, esse foi o Gabriel Junqueira, direto da Santa Fé Investimentos, contribuidor do TC, participando aqui da nossa cobertura. Vamos lá, Coutinho, ainda temos assuntos a tratar. O Alex Martins já está na área, daqui a pouco ele volta para nossa bancada para a gente falar dessa queda do Ibov. Continua realizando o Ibovespa, hein? Bom, pedidos da audiência aqui. Deixa eu ver, ó. O Ítalo Araújo tá pedindo Petrobras, Petri 4. Ele diz, Petri 4 vai cair? Pois não, Coutinho. PETR4. Então vamos lá, double clique nesse cara, zoomzão, e vamos ver como é que Petro está se comportando. Petrobras, por enquanto, sob controle. Essa daqui a gente pode tirar para limpar um pouquinho do gráfico. Petrobras em cima de LTA. Petrobras ainda no envelope, sobe, lateraliza, sobe. Petrobras num longo pivô de alta. Petrobras tudo para subir. O ativo lateraliza, lamentavelmente, há 3, 6, 9, 10 dias úteis, 2 semanas, mas a formação gráfica ainda é convidativa. Se fosse para fazer uma escolha, eventualmente para compra, não acho que vale a pena. Para quem está posicionado, pelo menos graficamente, fica confortável. Obrigado, Coutinho. Olha, o Ike Grafista sempre agrega muito aqui às nossas transmissões. Ele deixou uma informação valiosa. Ele disse assim, valiosa, nem pensei no trocadilho. Ele disse assim, Vale reduziu a participação no Ibov para 10,20%. Olha, Vale já chegou a ter uma participação de praticamente 20%. Tem agora 10,20% de participação. Informação do Ike Grafista, que é um contribuidor lá na comunidade, está o tempo todo na plataforma do TC e em particular aqui na TC News. Obrigado, Ike, um abraço em você. O Rafael Santos, quero Vale lá nos R$50. O Ciclopes Bassett vai para a poesia. Diz, 3 triggers para 3 triggers tristes. Gostei. Uma bela adaptação econômica / financeira daquele ditado. Ou trava-língua. Para o Gavião, que tá aqui na área. Para o TC Trade. Tá lindo o Ibov, diz aqui. Para o Pescador, vamos lá com os últimos 2 ou 3 pedidos. Vamos ver se dá tempo. 10h57, acho que vai dar sim. 3 pedidos. O primeiro, Bradesco. Muita gente querendo saber de Bradescão da Massa. Faz tempo que a gente não pede. Vai lá, Coutinho. O ativo está lateralizado, formação gráfica ruim. O ativo cota R$16 cravado. Nota que ele vinha numa tendência de alta, ele lateraliza e ele começa a cair. Então você vem aqui, né, do que a gente chama na teoria de Dow de euforia, vai para uma distribuição e agora ele entra aqui numa possível sinalização de baixa. Então quem está comprado, ok. Bem comprado, R$16 em valores absolutos com relação a todo o histórico do papel, é praticamente uma região de lucro. Se quiser colocar um stop, alguma coisa abaixo de R$15,30, da eventualidade que Bradesco caia. Se continuar lateralizando e subir, ok, como a figura ela está muito longa, eventualmente um movimento mais comprido também. Então, só por favor, fica atento. 10h58, valeu, Coutinho. Direto para Banco do Brasil. Tem uma galera perguntando. A arquibancada de quem quer ver Banco do Brasil renascer não tá vazia, não, né? Muita gente tomou o Banco do Brasil a R$20.
Tá agora em R$20,97, 1,4%. Mas tem muita gente que tá de fora da arquibancada e tá querendo entrar, torcendo pra BBAS3 cair ainda mais, pra pagar mais barato. O que o gráfico diz? Dá pra estimar uma recuperação mesmo pro público que acompanha a gente? Por enquanto não. Por enquanto o BBAS3 é baixista, o ativo cota R$20,96. A formação é graficamente clara, o envelope de baixa cai para lateralizar, para cair. O ativo chegou a cair no dia de ontem, ainda tocando a linha de R$21,05. Hoje dá aqui uma leve melhorada, mas isso aqui sem dúvida é baixista. Se você quiser comprar, eu aguardaria da eventualidade de comprar mais barato. Se mesmo assim o for, faça com quantidades pequenas e preço médio positivo. 10h59. Última pergunta que eu endereço aqui, ó. O Gavião falou de CVC. Ah, não, ele tá dizendo que ele saiu de CVC, tá aguardando os 2,29 para entrar de novo. Então vamos com o Felipe Matheus, que tá de olho em Usim 5, Usim Minas. Vai lá, Coutinho. Bora. Usim Minas na tela. Usim Minas estava ruim, vamos ver como é que tá. Segue ruim. Olha só. Baixista, pivô de baixa, num longo canal de baixa. O ativo cota R$4,16. Comprado, mal comprado. O objetivo de Usim Minas é R$3,68. Nota que eu já tenho uma figura gráfica que, se refibada, me joga abaixo de R$3,68. Então, por favor, fique atento. Se você está fora da eventualidade de comprar o papel, não é esse papel que você vai comprar. Se você está comprado em Usim Minas, você está mal comprado. Muito bem, Coutinho, meu parceiro, muito obrigado, tamo junto. Amanhã estaremos de volta aqui na nossa tabelinha e com Fiboninha, que amanhã você pega lá na creche. Sim, senhor. E faz o seu papel de pai, não é isso? Sim, senhor. E Muito aguarde obrigado. que amanhã a saudação ela vai ser mais Vai ser diferente? enfática. Que isso, Coutinho. E aguarde. Começou com o lindinho. Ó, Alex, olha, eu vou entrar bem, viu, Alex? Porque é o seguinte, ele começou com o lindinho. Recentemente me cumprimentou chamando de lindão. E hoje meteu um precioso. Alex, azedou aqui pro meu lado, viu? Coutinho, obrigado e até amanhã. Tchau, lindão. Tchau. Um Um abraço. abraço, pessoal.